Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 28, capítulo 295. No convés do navio de guerra, Slakemin estava ao lado de Borsalino, com um tom de voz que demonstrava certa irritação. Eu já disse que cuidei daquele cara. Por que você ainda precisa verificar? O que há para ver em um cadáver? No mastro no convés, Yasop e Lucky Rose estavam algemados, claramente sob custódia. Borsalino segurava um cortador de unhas, aparando as unhas na brisa do mar enquanto falava em seu tom arrastado de sempre. Que medo de vocês, piratas. Tis. Slakemin instalou a língua em sinal de irritação, mas não se deu ao trabalho de continuar a conversa. Em pouco tempo, Momonga emergiu da cabine destruída da Força Vermelha. Com um único gepo ele pousou no navio de guerra e olhou para Slakemin. Confirmei. Shanks, o ruivo pode ser declarado morto. Uff. Slakemin soltou um resmungo frio e disse, mesmo que vocês, fuzileiros navais, estivessem presentes, fui eu quem matou aquele desgraçado. Então é melhor que a recompensa não seja pequena. Entendido, Momonga assentiu. Vou deixar isso bem claro para o almirante. Nosso almirante é conhecido em todos os mares por cumprir sua palavra. Já que você trabalhou com ele antes, deve saber disso também. Suas promessas não mudam. Há algo em que você gostaria que nosso almirante o ajudasse? Pode fazer o pedido agora. Slakemin ergueu uma sobrancelha, um lampejo de satisfação cruzando seu rosto antes que ele o reprimisse rapidamente. Mantendo uma expressão rígida, disse firmemente. Não preciso de nada agora. Só quero que ele se lembre que me deve um favor. Isso basta. Estou indo embora. Boa viagem, respondeu Momonga com um aceno de cabeça. Slakemin jogou casualmente o chapéu de palha para Momonga, depois saltou para seu navio, que já havia chegado, e partiu sem dizer mais nada. Após a saída de Slakemin, Borsalino apontou para Yasop e Lucky Rose, que se mostraram contidos. O que você pretende fazer com esses dois? Mandei-nos para o Cal Belt para minerar, respondeu Momonga quase instintivamente. Mas ao abrir a boca, lembrou-se de que Borsalino provavelmente não estava ciente desse acordo. Rapidamente mudou de ideia. Depois que eu terminar meus próprios assuntos, vou acompanhá-los de volta ao G12. Borsalino acenou com a cabeça casualmente e então perguntou. A propósito, por que você está indo para Punk Hazard? Momonga coçou a nuca, parecendo um pouco envergonhado. Vocês não têm aquela tecnologia de transmissão de materialização de frutas do diabo aí? Aquela que permite que objetos consumam frutas do diabo. Eu quero isso. Borsalino inclinou a cabeça confuso. Para que você precisa disso? Agora eu uso a Baku Baku no Mi, respondeu Momonga. Você sabe muito sobre essa habilidade? Baku Baku no Mi. Borsalino ficou surpreso, mas sua expressão mudou ao perceber algo. Você quer usar essa tecnologia para obter múltiplas habilidades da Akuma no Mi? Hahaha, exatamente. Momonga riu orgulhosamente. Bem, uma ideia brilhante, não é? É certamente uma ideia interessante, disse Borsalino, assentindo com uma leve admiração. Utilizando a tecnologia de transmissão de materialização de frutas do diabo, as habilidades estranhas e variadas de certas frutas do diabo podem ser transferidas para objetos, sejam pedras preciosas ou adagas, tornando-as fáceis de carregar para Momonga. Quando chegasse a hora, ele poderia consumir instantaneamente esses objetos imbuídos com o poder da Akuma no Mi usando a Baku Baku no Mi, obtendo assim múltiplas habilidades de Akuma no Mi de uma só vez. Ao refletir sobre o assunto, Borsalino não pôde deixar de sentir que Momonga poderia estar realmente prestes a ter uma grande ascensão. A partir de agora, você pode se chamar Rato do Tesouro, provocou Borsalino. Logo depois, sob o comando de Borsalino, o navio de guerra começou a mudar de rumo, dirigindo-se para Punk Hazard. Após trocar mais algumas palavras com Borsalino, Momonga tirou um Dendemushi do bolso. Preciso relatar essa situação ao meu almirante. Ele não fez nenhum esforço para evitar Borsalino enquanto descava o Dendemushi. Ao mesmo tempo, ao longo de uma rota marítima no Novo Mundo que levava a Dressrosa, outro navio de guerra navegava firmemente em frente. Ortoren estava sentado na beira do convés com uma vara de pesca na mão, os olhos fixos na superfície do mar. De relance, pareceu-lhe avistar um grande peixe prestes a morder seu anzol. Assim que um sorriso inconsciente de expectativa surgiu em seu rosto, o Dendemushi que carregava consigo começou a piar alto. Aquele ruído pareceu assustar o peixe que ele tinha visto fosse real ou imaginário. A sombra desapareceu num instante. A expressão de Ortoren mudou drasticamente, e ele quase quebrou a vara de pesca ao meio. Droga, praguejou ele. Se for Dragon me chamando, vou aniquilar o exército revolucionário. Ainda resmungando, ele pegou o Dendemushi e olhou para baixo. Era Momonga. Que sorte a sua, Dragon, murmurou Ortoren. Então, visivelmente irritado, ele atendeu a ligação. Momonga, você tem ideia do que eu perdi por causa do seu telefonema? Perdi um peixe enorme, com um corpo comparável ao de um rei do mar. A honra do rei da pesca do Novo Mundo foi manchada por você. Momonga conhecia Ortoren muito bem para se incomodar com sua raiva. Ele não pôde deixar de retrucar. Seu estado piorou de novo? Você já está tendo alucinações sobre pescar? Estou a caminho de Punk Hazard. Quer que eu pergunte ao Dr. Vegapunk se ele desenvolveu algum remédio para sua doença mental? Nossa, você é bem ousado, disse Ortoren com fingida tristeza. Sou um almirante, seu superior. É assim que você fala comigo? Você ainda quer ser promovido e ficar rico? Promovido a quê? Respondeu Momonga sem hesitar. Já sou vice-almirante. O próximo posto é almirante e não há vaga para mim. Ortoren ficou momentaneamente sem palavras. Isso realmente fez muito sentido. Antes que Ortoren pudesse responder, Momonga continuou. E eu ouvi dizer que Gion lhe contou que você não pegou um único peixe no torneio de pesca. Como você ainda tem a audácia de se autodenominar o rei da pesca do Novo Mundo? O rosto de Ortoren ficou vermelho enquanto ele argumentava teimosamente. Aquele torneio teve manipulação interna. Não foi justo. Você não mencionou isso, e eu quase tinha esquecido. Vou emitir uma ordem mais tarde para proibir aquele lugar de sediar outro torneio de pesca e prender todos aqueles juízes. Além disso, você é muito superficial. Ninguém se torna rei da pesca só por pegar um peixe grande. Você se torna rei da pesca conquistando o reconhecimento. Vá perguntar por aí no Novo Mundo. Quem se atreve a dizer que eu, Ortoren, não sei pescar? Após algumas provocações trocadas, Momonga finalmente redirecionou a conversa para os negócios. O assunto da ruiva está encerrado, disse ele. Ortoren fez uma pausa por um instante antes de perguntar. Ele escapou do Novo Mundo ou foi levado de lá? Ele foi morto, respondeu Momonga calmamente. No mar de Galgild. Quem agiu foi o Shichibukai Slakemin. Eu mesmo estava lá. Embarquei na Força Vermelha e confirmei.
Shanks, o ruivo, perdeu completamente os sinais vitais, e o Vivricard que eu tinha dele foi totalmente consumido pelo fogo. Segurando o Dendemushi em uma mão e sua vara de pesca na outra, Orthorin contemplava o mar. Após um breve silêncio, falou com um tom reflexivo. É mesmo? Pensei que a sorte dele ia durar e que ele conseguiria escapar do novo mundo. Parece que esse destino não o acolheu. A sorte também importava. E a julgar pela situação atual, a sorte de Orthorin era claramente melhor que a de Shanks. Dito isso, Orthorin não sentia nenhuma pena real de Shanks. Após uma breve pausa, ele perguntou. Aquele cara Slakemin fez algum pedido? Não, riu Momonga. Ele só disse para eu me lembrar disso e não esquecer. Ha. Orthorin começou a rir. Então aquele garoto também quer embarcar no meu navio, é? Mesmo assim, já que ele provou seu valor derrotando o ruivo, dar uma chance a ele não está fora de questão. Depois que Orthorin terminou de rir, Momonga continuou. Ah, certo. Eu também tenho o chapéu de palha que o Shanks sempre carregava consigo. Ouvi dizer que é uma relíquia do rei dos piratas Roger. Pensando bem, tem algum valor para colecionadores. Quer ficar com ele? Orthorin revirou os olhos. Não precisa. Esse chapéu de palha, quando tiver tempo, entregue-o ao Garp Sam para mim. Colecioná-lo? Ele já tinha a espada de Roger, a bela esposa de Roger e o precioso filho de Roger. Que valor teria um chapéu de palha surrado para colecionar? Melhor entregar para o Garp Sam. Ele e Roger eram tão próximos que segurar o chapéu poderia despertar memórias de seu passado glorioso. Garp Sam? Momonga ficou intrigado com o pedido, mas mesmo assim assentiu com a cabeça. Entendido. Depois que eu terminar em Punk Hazard, irei para o quartel-general. Se eu encontrar o Garp Sam, darei a ele o chapéu de palha. Após uma breve pausa, Momonga acrescentou com um sorriso. Sabe, este chapéu é surpreendentemente resistente. Até brotou alguma coisa nele. Orthorin pareceu surpreso, depois disse. Interessante. Muito bem, já que o assunto do ruivo está resolvido, espalhe a notícia no submundo e envie um aviso ao quartel-general. A recompensa pelo ruivo pode ser revogada. Se não houver mais nada, vou desligar. Tenho a sensação de que vou fisgar um peixe grande hoje. Capítulo 296. Mar do Leste em uma pequena ilha. Um grupo de piratas de quinta categoria realizava um banquete animado na praia. Churrasqueiras estavam montadas, e alguns deles até faziam apresentações acrobáticas toscas. Sua bandeira pirata tremulava ao alto, com uma caveira de um grande nariz vermelho estampada nela. Essa tripulação era ninguém menos que os piratas do Bug. Enquanto os subordinados de Bug se divertiam à beça, o próprio Bug sentava-se numa pedra ao lado do pequeno bosque perto da margem. Ele segurava o jornal do dia nas mãos, com uma expressão vazia e os olhos cheios de incredulidade. Piratas do Ruivo aniquilados. Shanks Ruivo morto pelo Shichibukai, punho esmagador, Slakemin. Operação Frenesi do Novo Mundo concluída, Ruiva não consegue escapar. Após Oshoku e Silveraché, outro grande pirata cai. A campanha do novo almirante Ben Orthorin no Novo Mundo alcança grande sucesso. Será que o almirante Ben conseguirá por fim a atual grande era dos piratas? Olhando fixamente para as manchetes uma após a outra, Bug finalmente voltou a si. Uma lágrima escorreu pelo canto do seu olho enquanto ele, de repente, amassava o jornal em uma bola e o atirava no chão. Seu idiota! Gritou ele furioso. Eu te disse há muito tempo para não ir para o Novo Mundo. Você simplesmente não me ouviu. Os sentimentos de Bug em relação a Shanks eram complicados. Por um lado, ele se irritava com a natureza imprudente de Shanks, que sempre o arrastava para aventuras perigosas e até o forçava a comer uma Akuma no Mi. Por outro lado, os dois haviam crescido juntos a bordo do navio de Roger, os únicos da mesma idade. Em batalha, lutavam lado a lado. Eram irmãos em tudo, menos no nome. Após se separarem em Logeton, nunca mais se viram. Não houve qualquer contato, nem mesmo através de um Dendemushi. A partir daí, Bug permaneceu no Mar do Leste como um pirata de pouca importância. Ele era astuto e cauteloso, nunca provocando os fuzileiros navais, apenas intimidando civis. Quando uma onda de piratas irrompeu no Mar do Leste, com várias tripulações se unindo para atacar um certo reino. Algumas pessoas vieram até Bug na esperança de formar uma aliança. Bug recusou categoricamente. Como se viu, sua cautela estava absolutamente correta. Todos os piratas que participaram foram posteriormente eliminados pelos fuzileiros navais em uma operação de retaliação. Como Bug nunca se juntou a eles e se manteve bem escondido, nada lhe aconteceu. Poder-se-ia dizer que lhe faltava ambição como pirata, mas a vida de Bug ainda era bastante confortável. De vez em quando, ele via notícias dos piratas do Ruivo nos jornais, ficando a saber de alguma façanha impressionante que Shanks tivesse realizado. Sentia-se ao mesmo tempo invejoso e discretamente aliviado. Mesmo assim, ele sempre se preocupava com Shanks, temendo que ele pudesse sofrer uma perda desastrosa naquele novo mundo infestado de monstros. Há pouco tempo, o incidente em Ashinozu tinha virado notícia. Ao ver Shanks fugir em um estado deplorável, gravemente ferido e sem um braço, Bug ficou profundamente perturbado. Mas quanto tempo havia se passado desde então? E agora Shanks estava morto no Novo Mundo. Eu já disse isso naquela época. O Novo Mundo é perigoso demais. Bug praguejou amargamente enquanto enxugava as lágrimas dos olhos. Até o Capitão Roger quase morreu lá mais de uma vez. Você era tão jovem, quase sem experiência. Você nunca deveria ter ido para lá. Mas você não me ouviu, e agora veja só. Você acabou morto. Apesar da dor em seu coração, Bug não tinha intenção de vingar Shanks. Desde o momento em que se separaram em Logeton, eles já haviam escolhido caminhos diferentes, tornando-se capitães independentes por direito próprio. Shanks morreu na estrada que escolheu. Essa foi a decisão dele, e esse foi o seu destino. Na verdade, isso só fortaleceu a determinação de Bug. Aquele novo mundo fantasmagórico poderia ter quem o quisesse. Ele ficaria ali mesmo, no Mar do Leste, acontecesse o que acontecesse. Fim da primeira metade da Grand Line, o arquipélago Sabaldi. Dentro do bar de extorsão da Shaq, Heilig estava sentado em um sofá, com uma garrafa de bebida alcoólica em uma mão e um jornal na outra, olhando fixamente para as notícias impressas na página. Ao vê-lo assim, Shaq soltou um suspiro suave. Caminhou até a porta, pendurou uma placa com os dizeres fechado e trancou o bar por dentro. Você está bem? Perguntou Shaq suavemente.
Foi somente depois de ouvir a voz dela que Rayleigh pareceu voltar a si. Ele forçou um leve sorriso no rosto. O que poderia haver de errado comigo? Eu simplesmente, de repente vi um garoto do nosso antigo navio retornar para o abraço do mar daquele jeito. Isso me deixou um pouco sentimental, só isso. Ele balançou a cabeça e continuou. Na verdade, eu tinha o Shanks em alta conta naquela época. O Roger também. Ele até lhe deu o chapéu de palha. Mas as marés do novo mundo são sempre muito violentas. Seja ele ou qualquer outra pessoa, um único erro, uma decisão errada pode custar tudo. Shaq assentiu com a cabeça, suspirando emocionada. Sim, um lugar como o novo mundo é perigoso demais. Um momento de descuido e você pode perder a vida. Shanks realmente teve coragem. De todas as pessoas para provocar, ele tinha que provocar justamente aquele cara. Rayleigh concordou plenamente com as palavras de Shaq. Justamente por ter trabalhado com Orthorin antes e ter um bom relacionamento com ele entendia melhor do que a maioria o quão brutal e poderoso aquele homem realmente era. Na época em que Orthorin ainda era vice-almirante, ele ousou unir forças com o exército revolucionário, com o próprio Rayleigh, agora um pirata aposentado, e com o submundo da Ilha dos Homens Peixe para planejar algo tão traiçoeiro quanto incendiar o Mary Geoise. E eles de fato levaram o plano adiante. Agora que Orthorin havia se tornado um almirante, Rayleigh nem ousava imaginar o quão implacável ele havia se tornado. Nessas circunstâncias, o fato de Shanks tê-lo provocado e terminado assim não era nenhuma surpresa. Embora Rayleigh sentisse tristeza pela morte de Shanks, ele não tinha intenção de vingá-lo ou de intervir em seu nome. Ele já havia deixado a vida de pirata para trás há muito tempo. Shanks se tornará o capitão dos piratas do Ruivo e como capitão, cada decisão que tomava era de sua inteira responsabilidade. Se Shanks tivesse dominado o novo mundo e se tornado o rei dos piratas, não haveria necessidade de ele se preocupar com Rayleigh. Da mesma forma, se ele morresse no novo mundo, não importando por quem, Rayleigh não teria motivos para buscar vingança. Essas eram regras não ditas do mundo pirata. No passado, Ace era filho biológico de Roger. Mas assim que reconheceu Barba Branca como seu pai e se juntou aos piratas do Barba Branca, ele rompeu os laços com os chamados remanescentes dos piratas do Roger. Foi por isso que quando Ace foi capturado e levado para Marineford para ser executado, Rayleigh não fez nada além de assistir à transmissão do arquipélago Sabald. A situação era a mesma agora. Shanks havia se tornado seu próprio capitão e Rayleigh não tinha mais como interferir. Deixando o jornal de lado, Rayleigh balançou a cabeça negativamente. Isto é apenas o começo. Orthorin é ambicioso e tem tanto a força quanto a inteligência para isso. Agora que é um almirante governando o novo mundo, ele fará jus à palavra governar completamente. Aguardem. Daqui a alguns anos, quando Orthorin fizer seu próximo movimento, o novo mundo estará mergulhado no caos. Barba Branca, Kaido, até mesmo sua própria mãe, Charlotte Linlin. Nenhum deles conseguirá evitar o enorme vórtice que ele criará, um que engolirá todo o novo mundo por completo. Então, quem você acha que vai vencer no final? Perguntou Shaq, olhando para ele quando Orthorin decidir agir contra Neugat e os outros. Rayleigh respondeu sem a menor hesitação. No passado, eu teria dito que Neugat conseguiria manter a posição. Kaido não é fácil de lidar e Charlotte Linlin é excepcional. Mas agora, se Orthorin decidir agir, então o novo mundo se tornará o novo mundo dele. Foi precisamente por ter trabalhado com Orthorin que Rayleigh compreendeu o quão assustador aquele homem realmente era. Shaq assentiu com a cabeça. Eu também penso assim. O novo mundo, território dos piratas do Barba Branca, a bordo do Moby Dick. Neugat olhou para Kozuki Oden, que estava sentado sozinho na beira do convés, encarando o mar com um olhar vago. Ele soltou um suspiro suave, balançou a cabeça e não disse nada. Ele sabia exatamente quem Oden estava lamentando hoje. Aquele garoto ruivo. Neugat não esperava que aquele pirralho ruivo fosse eliminado tão rapidamente. Vagamente, ele já podia sentir a pressão e a ameaça iminente que Orthorin representava para o novo mundo. Com uma única ordem, todo o novo mundo pareceu ficar inquieto. Era como se todos, exceto os piratas do Barba Branca, estivessem ansiosos para buscar o suposto favor de Orthorin. Ao pensar nisso, Neugat não pôde deixar de suspirar novamente. Marco, que estava ao lado dele, percebeu a mudança em seu humor e perguntou, preocupado. O que foi, pai? Nada. Neugat acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Após um breve silêncio, acrescentou em voz baixa, só estou um pouco preocupado. Preocupado? Com o quê? Perguntou Marco, confuso. Preocupado que o novo mundo seja pequeno demais, disse Neugat com um suspiro, e que as ambições de Orthorin sejam grandes demais. Neste vasto mar, inúmeros heróis podem surgir, mas no final, apenas um pode ser rei. Capítulo 297. No Cal Belt ao norte, na orla do Mar do Norte. O navio ostentando a bandeira da família Don Quixote navegou tranquilamente para fora do Cal Belt. Essa embarcação era nada menos que o Flamingo, pertencente ao demônio celestial Don Quixote do Flamingo. Nesse momento, o almirante Orthorin estava no convés do Flamingo, com um cigarro entre os lábios contemplando a paisagem do Mar do Norte. Ao longe, avistavam-se vários outros navios, também ostentando a bandeira da família Don Quixote. Contudo, não faziam parte da frota que viera do Novo Mundo para o Mar do Norte. Em vez disso, eram embarcações que partiam do Mar do Norte, atravessando o Cal Belt a caminho do Novo Mundo. Eram navios de transporte armados. A julgar pela profundidade em que se encontravam na água, era óbvio que estavam abarrotados de carga. Esses são todos bens e suprimentos sendo enviados do Mar do Norte para o Novo Mundo. Alguns deles podem até estar carregando minério de chumbo branco. Navio após navio, tudo isso é para os nossos bolsos, disse do Flamingo com um sorriso, aparecendo ao lado de Orthorin em algum momento. De acordo com os relatórios internos que recebi da sede, o Mar do Norte tem se desenvolvido muito bem nos últimos anos, disse Orthorin pensativamente. Está até mais próspero do que antes do início da Grande Era dos Piratas. Isso é perfeitamente natural, concordou do Flamingo com um aceno de cabeça. Somente um ambiente de produção estável pode fornecer materiais de forma consistente. No passado, o Mar do Norte fora um lugar caótico. Entre os 4 mares, apenas o Mar do Leste podia ser verdadeiramente considerado um símbolo de paz. O Mar do Sul sofria com reinos decadentes e exploração severa, e por muito tempo fora um terreno fértil para forças rebeldes e insurgências. De certa forma, até mesmo o exército revolucionário poderia ser considerado como tendo se originado ali. O Mar do Oeste, por outro lado, estava imerso na cultura mafiosa. Embora mantivesse sua própria ordem interna, era inegavelmente sombrio em sua essência. Diversas famílias mafiosas importantes lutavam constantemente pelo poder e pela riqueza, frequentemente causando incidentes chocantes.
Quanto ao Mar do Norte, seu povo era feroz por natureza, e as guerras entre os reinos nunca cessavam. Esse conflito constante tornava a região instável, gerando um grande número de refugiados. Arrastados pela turbulência, muitos desses deslocados não tiveram escolha a não ser se juntar a organizações criminosas apenas para sobreviver, o que, por sua vez, fortaleceu esses grupos e agravou ainda mais a situação. Uma das principais razões para as frequentes guerras entre os reinos do Mar do Norte era a existência de um agitador conhecido como Reino Germa. Fundado há mais de 300 anos e posteriormente incorporado ao governo mundial, Germa fez fortuna vendendo guerra por todo o Mar do Norte. Com seu poderoso exército, chegou a dominar a região por um período. Com o tempo, o governo mundial passou a temer que Germa se tornasse muito poderosa e recuperasse sua antiga glória. Uniram forças com diversos reinos do Mar do Norte e desmantelaram Germa. Como resultado, embora Germa ainda existisse nominalmente como um reino do Mar do Norte sob o governo mundial, não possuía mais nenhum território fixo. Contudo, o declínio do reino de Germa não trouxe paz ao Mar do Norte. Séculos de rancores e hostilidades acumuladas entre as nações jamais seriam resolvidos apenas por Germa. Da mesma forma, embora Germa tivesse perdido seu auge, continuou a exercer enorme influência no Mar do Norte graças à sua tecnologia avançada. Até hoje, permanece uma das duas principais potências no submundo do Mar do Norte. A outra força dominante era, naturalmente, a família Don Quixote, que havia ascendido constantemente no submundo do Mar do Norte ao longo dos últimos 20 anos. Com a expansão da família Don Quixote, os conflitos de interesse com a Germa tornaram-se inevitáveis. As duas grandes forças entraram em confronto repetidamente nos bastidores, intensificando ainda mais o caos no Mar do Norte. Tudo isso começou a mudar no ano de 1498 do calendário do Círculo Marinho. Aquele ano marcou o início da Grande Era dos Piratas. O jovem mestre da família Don Quixote do Flamingo, mudou decisivamente seu foco das atividades clandestinas do Mar do Norte e ingressou no mundo da pirataria. Inicialmente, isso permitiu que a Germa ganhasse um impulso significativo no Mar do Norte, especialmente após o retorno de seu antigo rei, Vinsmoke Jude, do Novo Mundo. Mas a Germa não pôde desfrutar dessa vantagem por muito tempo. A situação logo mudou novamente. A aposta de Doflamingo deu certo, e deu muito certo. Ele conseguiu embarcar no grande navio do peso pesado da marinha, Ben Ortoren, e se tornou um dos lendários Shichibukai, fazendo com que sua influência disparasse. A partir desse momento, a Germa não ousou mais provocar a família Don Quixote levianamente. Pareciam contentes em esperar para ver se Doflamingo cometeria algum erro grave no Novo Mundo. Em vez disso, Doflamingo não só evitou o desastre, como ascendeu ainda mais ao lado de Ortoren, tornando-se uma figura proeminente no Novo Mundo. Seus negócios no submundo expandiram-se a um ritmo surpreendente, e sua influência cresceu imensamente. Assim que a rota do Cal Belt Norte foi totalmente aberta, essa influência começou a se espalhar rapidamente por todo o Mar do Norte. Durante esse período, o prestígio e a influência da família Don Quixote no Mar do Norte atingiram seu auge absoluto. No passado, Doflamingo desejava que o Mar do Norte fosse o mais caótico possível, pois o caos criava oportunidades que ele podia explorar. Agora, porém, ele precisava que o Mar do Norte produzisse continuamente grandes quantidades de mercadorias para exportação ao Novo Mundo. Ao mesmo tempo, despejava vastas quantidades de produtos especiais do Novo Mundo no mercado do Mar do Norte. Seja na produção ou no comércio, a estabilidade no Mar do Norte era essencial para maximizar seus lucros. E graças à intervenção enérgica de Doflamingo, o desenvolvimento do Mar do Norte nos últimos anos tem, de fato, caminhado de forma constante rumo à estabilidade e à prosperidade. Talvez Doflamingo fosse realmente um vilão nato, mas mesmo assim, não se pode negar que ele deu contribuições notáveis para a prosperidade e estabilidade atuais do Mar do Norte. Como diz o ditado, julgue as ações, não as intenções. Independentemente dos motivos iniciais de Doflamingo, os resultados foram, em última análise, positivos. Essa foi também a principal razão pela qual Sengoku, outrora almirante da marinha e agora almirante da frota, estava disposto a aprovar a ação de Ortoren para limpar a imagem de Doflamingo. Afinal, se Doflamingo não fosse nada mais do que o bode expiatório de Ortoren, um mero instrumento de bondade que assumia todas as responsabilidades sujas sem conquistar um pingo de boa vontade, será que Sengoku, como a maior autoridade da marinha, realmente permitiria que uma ovelha negra como essa entrasse no sistema da marinha e manchasse sua reputação? A reabilitação da imagem tinha que seguir regras. Precisava de provas. Precisava de resultados. E o Doflamingo dos dias atuais realmente possuía uma reputação pública decente. No Novo Mundo, ele liderou Dressrosa, antes uma nação que poderia ser considerada empobrecida, rumo à prosperidade e ao poder. No Mar do Norte, onde antes era temido como um tirano local e líder de uma facção cruel, agora era reconhecido pela grande maioria da população como o Salvador do Mar do Norte. Só assim seus crimes passados no Mar do Norte poderiam ser encobertos, reformulados como erros da juventude, o retorno do filho pródigo, ou até mesmo como humilhação duradoura para a maior prosperidade do Mar do Norte. É exatamente assim que deve ser, disse Ortoren, soltando uma baforada de fumaça. Que aqueles que enriquecem primeiro tragam consigo os que vêm depois. O desenvolvimento deve ser compartilhado. Expandir o mercado, expandir os benefícios, expandir o bolo. Não pensem sempre em monopolizar tudo. Pensem em tornar o mercado maior e mais forte, permitindo que mais pessoas participem e compartilhem os dividendos. É assim que se conquista um apoio mais amplo. Não subestimem esse apoio. Pode não parecer útil agora, mas quando chegar a hora de fazer algo realmente grandioso, ele será absolutamente indispensável. Na época em que estava lotada em G5, Ortoren reprimiu duramente os piratas em sua jurisdição, criando um dos raros oásis de paz e estabilidade no Novo Mundo. Isso garantiu rotas comerciais tranquilas e, gradualmente, construiu confiança entre as populações locais e os fuzileiros navais. Foi precisamente sobre essa base de confiança que o G5 conquistou o apoio de todos os lados. Quando chegou a hora de recrutar soldados, as pessoas se voluntariaram com entusiasmo, todas dispostas a trabalhar juntas para proteger os resultados que haviam alcançado coletivamente. O Novo Mundo funcionava dessa maneira, e o Mar do Norte não era diferente. O apoio mencionado por Ortoren pode não ser visível agora, mas se um dia Ortoren se desentender com o governo mundial, se eles tentarem reprimi-lo, cortar seus negócios ou interromper à força seu comércio no Mar do Norte, ele nem precisaria dizer uma palavra. Todos no Mar do Norte que se beneficiaram dessa prosperidade se levantariam para se opor ao governo mundial.
Você acha que pode simplesmente acabar com tudo só porque você quer? Interromper as negociações? E aí quem vai pagar o salário de todo mundo? Quem nunca viu a luz pode viver a vida inteira na escuridão. Mas, uma vez que tenha segurado essa luz em suas mãos, se você tentar apagar sua chama, lutará até a morte. E se, naquele momento, Orthorin os apoiasse com forças armadas formidáveis, com tropas do Novo Mundo capazes de entrar no Mar do Norte a qualquer instante para apoiá-los, então não seria surpreendente se eles erguessem suas bandeiras e gritassem: bem próspera, o rei Thorin reina. Uma visão brilhante, almirante, disse Doflamingo, fazendo um sinal de positivo com o polegar para Orthorin. Os dois caíram na gargalhada. Após o riso cessar, Orthorin pareceu de repente se lembrar de algo e falou calmamente: a propósito, onde está seu irmão? E você não ficava dizendo que se tivesse a oportunidade, me apresentaria aquele garoto do chumbo branco sobre quem você me perguntou antes. Aquela que você queria saber se eu conseguiria curar? Ao ouvir isso, Doflamingo suspirou, impotente. Não sei o que deu naquele corazão. Ele vive sumindo com aquele garoto, Ló. No começo, eu saía procurando por eles e ficava preocupado. Agora já me acostumei. Pouco antes de você vir a Dressrosa me ver, eles desapareceram de novo. Quem sabe para onde foram dessa vez? Orthorin assentiu pensativamente. Um traço de expectativa surgiu no canto de sua boca, e ele não insistiu no assunto. Capítulo 298. Embora o Mar do Norte tivesse agora trilhado um caminho de prosperidade e desenvolvimento, onde há luz, sempre há sombra. Isso era inevitável. Ilha Minion. Ninguém sabia exatamente quando tudo começou, mas este lugar se tornou o maior centro comercial do submundo do Mar do Norte, com uma história que provavelmente se estendia por mais de 100 anos. Era um refúgio para criminosos, um lugar onde quase todas as formas de maldade no Mar do Norte podiam encontrar suas raízes. Poderíamos até dizer que se arrastássemos 10 pessoas para fora desta ilha e as alinhássemos para serem fuziladas, talvez houvesse alguns inocentes entre elas. Mas se matássemos todas as outras, certamente ainda haveria culpados que escapariam. Nos cais do porto, vários membros de gangues portuárias estavam agachados em volta de uma pequena mesa quadrada, jogando cartas. Não muito longe dali, um cadáver pendia de uma estaca de madeira, com aves marinhas já bicando sua carne em decomposição. Ao lado da estaca, alguns membros da gangue espancavam brutalmente uma figura estendida no chão, que mal se mexia. As pessoas passavam sem lhes lançar um segundo olhar, claramente acostumadas a tais cenas. No mercado portuário, discussões acaloradas surgiam de tempos em tempos, rapidamente se transformando em brigas violentas. Mas em poucos minutos o barulho cessava, um testemunho da crueldade dos combatentes. Logo depois, alguém arrastava um corpo e o atirava direto no porto. Um grande cardume de peixes já havia se reunido ali, aguardando para ser alimentado. No instante em que um cadáver tocou a água, foi cercado e despedaçado, com sangue se espalhando rapidamente pela superfície. Uma cena tão brutal atraiu até mesmo curiosos. A maioria eram crianças por volta dos 10 anos de idade, com os rostos já endurecidos. Algumas seguravam bitucas de cigarro entre os dentes, outras carregavam garrafas de bebida alcoólica roubada sabe-se lá de onde. Antes que pudessem permanecer por muito tempo, membros de gangues armados com chicotes avançaram, atacando e dispersando a multidão. Depois que as crianças se dispersaram, uma discussão desconhecida começou entre elas. Elas começaram a discutir e a se empurrar, e depois de apenas alguns empurrões, uma delas sacou uma lâmina quebrada amarrada a um pedaço de madeira e apunhalou outra criança, meio corpo mais alta, atravessando-a completamente. Ao longe, os membros da gangue sentados em volta da mesa de cartas caíram na gargalhada ao verem aquilo, como se o massacre das crianças fosse um espetáculo divertido. Esta era a Ilha Minion, a fonte do caos no Mar do Norte, um antro de pecado. Enquanto os membros da gangue riam assistindo as crianças se matarem, um grito repentino ecoou pelos cais. O Flamingo. Aquele único grito pareceu carregar uma força quase mágica. O porto, antes caótico, silenciou num instante. Os bandidos que momentos antes pareciam cruéis e selvagens entraram imediatamente em ação. Alguns correram para os cais para remover os navios que haviam sido atracados descuidadamente e bloqueavam a passagem. Outros pegaram baldes e lavaram as manchas de sangue do chão. Outros ainda, apressadamente, retiraram os cadáveres que estavam espalhados pelo porto e os jogaram ao mar. Do momento em que o Flamingo entrou no campo de visão de todos até o momento em que navegou lentamente para dentro do porto, não se passaram mais de 10 minutos. No entanto, o porto, que antes era imundo, caótico e encharcado de sangue, agora parecia completamente transformado. Ao que parecia, até mesmo criminosos criados no âmago de tal caos sentiam um medo genuíno da família Dom Quixote e de Doflamingo, o antigo rei dos vilões que outrora dominara o Mar do Norte. Eles estavam apavorados com a possibilidade de algo ali ofender Doflamingo e trazer desastres sobre eles. O Flamingo atracou no cais e baixou sua passarela. Os criminosos no porto recuaram para os cantos ao longo da estrada, nenhum deles ousando levantar os olhos. Em pouco tempo, Doflamingo e Orthorin desceram juntos a passarela. No instante em que o pé de Orthorin tocou o cais, ele franziu ligeiramente a testa, estalou a língua e disse: tis, tis. Como era de se esperar do maior covil das trevas do Mar do Norte. Até o ar aqui está impregnado com um fedor nauseante de pecado. Doflamingo sorriu e soltou uma risadinha. Fufufufufu. Costumava ser um pouco melhor. Mas agora que muitas partes do Mar do Norte não são mais tão caóticas, isso trouxe todos aqueles desgraçados direto para cá. Embora Doflamingo se reconhecesse como um vilão, ele jamais se colocou no mesmo nível dessas pessoas. Uma piada, na verdade. Ele era um legítimo dragão celestial por sangue. Mesmo que viesse a cometer o mal, seria o pior de todos. Afinal, quem eram essas pessoas? Um bando de escória. Orthorin, ciente de seu status, não se dava ao trabalho de limpar aquele monte de lixo, contanto que aqueles vagabundos não viessem procurar confusão. Logo depois, ele deixou o porto com Doflamingo e os outros executivos da família Dom Quixote, dirigindo-se para a cidade da Ilha Minion. Após a saída do grupo, os criminosos que momentos antes estavam encolhidos como codornas imediatamente voltaram à vida. Chefe, aquele cara agora há pouco era o jovem mestre, certo? E o outro estava vestindo o casaco da Justiça dos Fuzileiros Navais. Idiota. Aquele era o almirante da Marinha, Touro do Céu. Ele é o maior apoiador do jovem mestre. Abre os olhos, por favor. O título jovem mestre se espalhou dentro da família Dom Quixote em algum momento, e antes que alguém percebesse, até mesmo os vilões do Mar do Norte começaram a usá-lo para se referir a Doflamingo.
adotando instintivamente a forma respeitosa para evitar qualquer indício de desrespeito. Nos arredores da cidade da Ilha Minion, erguia-se uma igreja abandonada. Nesse momento, o fuzileiro naval caído Dias Barreus e seus subordinados estavam entrincheirados lá dentro, aguardando o encontro com a família Don Quixote. Na história original, esses eventos ocorreram durante o inverno na Ilha Minion, mas ao longo dos 4 mares, os climas eram geralmente estáveis. A menos que algo incomum acontecesse, a maioria das ilhas experimentava as 4 estações. Somente na Grand Line existiam lugares como ilhas de inverno ou ilhas de primavera, presos a uma única estação durante todo o ano. Ali e agora, a Ilha Minion havia se livrado do gelo e da neve. A primavera estava em pleno florescimento. Dentro da igreja, Barreus segurava uma Akuma no Mi em forma de coração nas mãos, com o rosto tomado por uma ganância antecipada. A família Don Quixote entrou em contato comigo esta manhã, disse ele. Eles chegarão em breve. Assim que trocarmos esta Akuma no Mi, teremos 50 bilhões de Belize em nossas mãos. Depois disso, basta escolher um lugar, doar um pouco de dinheiro e todos poderão viver como nobres senhores. Barreus há muito estava farto da vida miserável de pirata. Ele fora outrora oficial no quartel-general da Marinha. Uma escolha errada o levará para o caminho da pirataria, arrastando seu padrão de vida para a lama e forçando-o às sombras, odiado por todos. Agora que a pura sorte colocará a Opi no Mi em suas mãos, Barreus já havia tomado uma decisão. Ele venderia a fruta, encontraria um pequeno país remoto no Mar do Norte, compraria um título de nobreza por meio de doações e se estabeleceria como um rico senhor rural. Seus subordinados se tornariam seus lacaios pessoais, intimidando os moradores locais e vivendo uma vida de luxo ao seu lado. Só de pensar nisso, ele se sentia satisfeito. Comparado a isso, ser pirata não passava de sofrimento. Enquanto Barreus se entregava a essas fantasias, não percebeu uma figura do lado de fora da igreja, observando tudo através de uma janela quebrada. Essa figura era Rosinante. Ele havia partido de Dressrosa quase uma semana antes de Don Quixote do Flamingo, saindo do Novo Mundo em direção à Ilha Minion. Devido às limitações de seu navio, acabou chegando apenas um dia antes de do Flamingo. Durante a jornada, ele já havia obtido informações precisas sobre a transação da Opi no Mi de Sengoku, seu pai adotivo que confiava muito nele. Foi assim que ele conseguiu rastrear Barreus com tanta precisão. Naquele momento, Trafalgar Law e sua irmã não estavam com ele. Antes de ir à igreja, Rosinante havia escondido as 2 crianças no interior das montanhas próximas. Afinal, carregar 2 fardos não era maneira de roubar a Opi no Mi. Ao ativar o poder de sua Akuma no Mi, Rosinante garantiu que nenhum som emitido por ele fosse ouvido. Ao mesmo tempo, a voz de Barreus chegou aos seus ouvidos com clareza. Do Flamingo já está a caminho? Que rápido! O coração de Rosinante deu um salto. Não havia mais tempo para se preparar. Ele precisava conseguir a Opi no Mi antes da chegada de do Flamingo, ou perderia sua chance completamente. Isso diferia da linha do tempo original. Naquela época, do Flamingo e os fuzileiros navais chegaram ao mesmo tempo. Sob as ordens do vice-chefe do Estado-Maior, Suru, a frota da Marinha cercou a Ilha Minion, mergulhando o local inteiro no caos e deixando todos os criminosos em alerta máximo. Agora, os fuzileiros navais não estavam em lugar nenhum. Apenas Ortoren havia chegado com do Flamingo. Naturalmente não havia bloqueio, e a ilha seguia sua rotina normalmente. Dito isso, Rosinante não estava completamente despreparado. Em sua viagem até lá, ele havia comprado pelo menos alguns pacotes de explosivos no mercado negro. Em pouco tempo, confiando em sua habilidade, ele discretamente plantou os explosivos ao lado de vários pilares de sustentação da igreja abandonada. Então ele recuou um pouco e acendeu os pavios. Dentro da igreja, Barreus e seus homens não faziam ideia de que algo estava errado quando, de repente, um clarão irrompeu. Em completo silêncio, uma violenta explosão devastou a estrutura, destruindo toda a igreja e soterrando os piratas sob os escombros. Rosinante não se precipitou. Permaneceu escondido atrás de um pilar de pedra distante, arma em punho, os olhos fixos nas ruínas. E de fato, Barreus, que outrora fora oficial no quartel-general dos fuzileiros navais, não estava morto. Ele saiu de debaixo dos escombros em um estado deplorável, levantando-se com dificuldade enquanto tentava entender o que havia acontecido. Durante todo o tempo, ele manteve a Opi no Mi firmemente presa em seus braços. No instante em que Barreus se levantou, Rosinante puxou o gatilho várias vezes em rápida sucessão. Não houve disparo, mas as balas não precisam de som para matar. Pego completamente de surpresa e ainda atordoado pela explosão, Barreus não percebeu o perigo mortal. Os tiros de Rosinante atingiram seu peito e cabeça, jorrando sangue enquanto Barreus cambaleava 2 vezes antes de desabar no chão com um baque surdo. Aquele baque marcou o momento em que Rosinante liberou sua habilidade. Ele saltou de trás da coluna de pedra como uma lebre assustada. Seus movimentos pareceram suaves a princípio, mas fiel à sua natureza descuidada, seu pé prendeu em algo e ele tropeçou, rolando desajeitadamente como uma cabaça até cair ao lado do cadáver de Barreus. Não havia tempo para se preocupar em parecer patético. Rosinante agarrou a Opi no Mi e se virou para correr. O que ele não percebeu foi que durante a queda, sua arma havia escorregado de seu corpo e ficado ao lado do corpo de Barreus. E gravado naquela arma estava o emblema da família Don Quixote, juntamente com o símbolo dos corações vermelhos. Capítulo 299. O grupo de do Flamingo e Ortoren passou pela cidade portuária da Ilha Minion, dirigindo-se para os arredores do assentamento. Isto é muito longe. Não seria mais fácil fechar o negócio dentro da cidade? Por que vir até aqui? Reclamou Ortoren enquanto caminhavam. Do Flamingo deu uma risadinha. Os ratos que vivem na sarjeta sempre têm a sensação de que alguém está atrás deles, então gostam de se esconder em lugares que nunca veem a luz. Você vai se acostumar. Além disso, eu já estive naquela igreja antes. Não é longe. Você vai vê-la assim que passarmos por este cruzamento. Ortoren estava apenas resmungando casualmente e não se importava muito, então deixou o assunto de lado e mudou de assunto. Para ser sincero, eu realmente não precisava ter vindo. Confio bastante em você. Mas o almirante da frota Sengoku ainda tem algumas preocupações. Se esta transação correr bem, ele provavelmente não duvidará mais de você sem motivo. Ah, e sobre o que eu lhe disse da última vez, eu não estava brincando. Eu já criei um arquivo secreto da Marinha para você. Pedi para Gion registrá-lo no Departamento de Inteligência da Marinha. Inteligência, disse do Flamingo com uma risada surpresa. Pensei que fosse G5. Fufufufu.
G5 não funcionária, respondeu Ortoren com um sorriso. O arquivo que criei indica que no ano de 1498 do calendário do Círculo Marinho, você se juntou secretamente aos fuzileiros navais em Logueton e aceitou uma missão secreta de longo prazo, infiltrando-se nas forças piratas e no submundo para coletar informações. Naquela época eu ainda não havia assumido meu cargo no G5. Então o registro indica que você ingressou no Departamento de Inteligência em 1498 como capitão. Em 1500 você foi promovido a Comodoro por serviços meritórios e em 1502 foi promovido novamente a contra-almirante. Lembre-se bem disso. Quando você retornar aos fuzileiros navais mais tarde e as pessoas perguntarem, não se engane. Enquanto falava, Ortoren riu e deu um tapinha no ombro de Doflamingo. Antes que Doflamingo pudesse responder, Ortoren prosseguiu. O almirante da frota Sengoku sabe de tudo isso e não impediu, o que significa que ele aprova. Daqui a alguns anos, quando você tiver fortalecido nossas forças da guarda costeira e tivermos confiança suficiente para dizer não em Mary Geoise, você será promovido novamente por suas conquistas e retornará ao quartel-general da Marinha como vice-almirante. Eu até já pensei em um codinome para você. Não sei porquê, mas codinomes de animais estão na moda na Marinha ultimamente. Você será chamado de vice-almirante Flamingo. O que acha? Doflamingo achou aquilo genuinamente divertido. Depois de todos esses anos no submundo, apenas por escolher o lado certo e seguir o chefe certo, ele poderia acabar como um vice-almirante da Marinha que sofreu humilhações e permaneceu infiltrado por anos. A ideia em si era divertida. Ele riu. Deixarei tudo a cargo do almirante. Basta virar na próxima rua e você verá a igreja. Enquanto ele falava, o grupo saiu da rua principal e chegou à periferia da cidade. Além dela, estendia-se uma floresta montanhosa intocada, onde os últimos vestígios da neve da primavera tinham acabado de derreter. Era ali que a igreja deveria estar. Mas, no instante em que Doflamingo virou a esquina, sua expressão congelou. Ele encarou fixamente as ruínas à distância, claramente perdido. Espere, onde fica a igreja? Para onde foi minha enorme igreja? Ortoren fez uma pausa por um momento, depois provocou. Doflamingo, você pegou o caminho errado? Impossível. Absolutamente impossível. O rosto de Doflamingo se contraiu. Então ele pareceu notar algo. Havia corpos nas ruínas. Algo está errado. Doflamingo reagiu instantaneamente, e todo o grupo correu em direção às ruínas da igreja. Ao se aproximarem, viram claramente. O alvo da transação, Dias Barreus, havia sido atingido por vários tiros. Seu corpo estava ensanguentado e ele jazia sem vida em meio aos escombros. Doflamingo agachou-se ao lado do cadáver e estendeu a mão para tocar sua testa. Suas sobrancelhas se franziram. O corpo ainda está quente. Ele foi morto há pouco tempo. Droga, quem fez isso? Ele estava extremamente irritado. Esse acordo deveria ter sido mantido em sigilo absoluto. Apenas algumas pessoas do lado do governo mundial e da família Don Quixote sabiam dele. Seguindo a lógica, nada deveria ter dado errado. Será que Barreus teria se vingado de si mesmo por motivos pessoais? Enquanto Doflamingo refletia sobre isso, instintivamente olhou para trás, para Ortoren. Apenas para perceber que o olhar de Ortoren estava fixo em uma abertura nos escombros do outro lado do corpo. Franzindo ligeiramente a testa, Doflamingo se levantou e olhou também naquela direção. Então ele viu Ortoren se agachar, vasculhar os destroços algumas vezes e retirar um mosquete que havia caído entre as ruínas. Esta é a arma do crime? Doflamingo murmurou casualmente a princípio, mas de repente congelou. Caramba! O brasão da família Don Quixote estava gravado na arma. Ortoren claramente também havia percebido e lançou um olhar bastante estranho para Doflamingo. No momento em que Doflamingo viu aquela expressão, ele entendeu instantaneamente o que Ortoren estava pensando. Almirante, por favor, deixe-me explicar. Doflamingo exclamou desesperado. Eu absolutamente não agi pelas costas da Marinha e não enviei secretamente outros membros da minha família aqui para tomar posse da Opi-Opi no Mi antecipadamente. A essa altura, ele estava praticamente perdendo a cabeça. Em seu pânico, chegou a se referir aos fuzileiros navais como nós numa tentativa desesperada de provar sua posição. Quem foi o idiota que fez isso? Quem está me incriminando? Observando a cena agora, é muito fácil interpretá-la como Doflamingo deliberadamente atrasando Ortoren, protelando sua ida ao Mar do Norte, enquanto na realidade já havia enviado subordinados de confiança para a Ilha Minion antes mesmo de se encontrarem. Após garantir a Opi-Opi no Mi, essas pessoas teriam silenciado Barreus e sua equipe. Então, pouco antes de partirem, alguém descuidadamente deixou para trás uma arma da família Don Quixote, expondo todo o plano. Não fosse por essa arma, Doflamingo poderia facilmente ter se eximido da culpa. Somado à sua atitude cooperativa anterior, Ortoren poderia muito bem ter acreditado que não tinha nada a ver com o incidente e deixado para lá. Mesmo que uma investigação fosse realizada posteriormente, poderia não ter descoberto nada. Doflamingo, isso, disse Ortoren, olhando para ele com evidente desconforto. Uma armação, almirante. Isso é absolutamente uma armação. Doflamingo disparou, agitado. Alguém está deliberadamente tentando semear a discórdia entre a família Don Quixote e a Marinha. Alguém está tentando criar uma brecha entre a sua confiança e a minha. Após uma breve pausa, ele continuou rapidamente. Mas fiquem tranquilos. Este modelo específico de arma de fogo produzido pela família Don Quixote é distribuído apenas a oficiais. Eu previa que algo assim pudesse acontecer um dia, então pessoas de fora não sabem que existe um marcador oculto dentro dessas armas para verificar a autenticidade. Basta abrir a coronha. Se não houver um flamingo lá dentro. Enquanto falava, Doflamingo tomou a arma da mão de Ortoren e desmontou rapidamente a coronha. Ele ficou paralisado no mesmo lugar. Droga, realmente havia um emblema de flamingo lá dentro. Era genuíno. Ao ver a expressão de Doflamingo mudar tantas vezes em tão pouco tempo, Ortoren quase se divertiu a ponto de rir. Quem fez isso? Quem foi? Doflamingo rugiu furiosamente, e então começou a examinar a arma com mais cuidado. Por fim, ele avistou um coração vermelho gravado no corpo da arma. Essa era a marca registrada dos oficiais da unidade Coração Vermelho. Vergo. O nome passou pela mente de Doflamingo instantaneamente, mas ele o rejeitou com a mesma rapidez. Vergo ainda estava no Novo Mundo
fundo, ocupado construindo a força da guarda costeira. Sua lealdade era inquestionável. Não havia como ele aparecer de repente ali. Após Vergo ser descartado, a expressão já sombria de Doflamingo tornou-se ainda mais ameaçadora. Rocinante, seu próprio irmão mais novo. Doflamingo não era nenhum tolo. Pelo contrário, era extremamente perspicaz. Num instante, ele conectou tudo. Rocinante devia ter perdido a cabeça. Por algum motivo, ele havia se aproximado excepcionalmente de Trafalgar Law, muitas vezes o levando pessoalmente em busca de médicos e remédios, tentando curar a doença de chumbo branco que afetava Trafalgar Law e sua irmã. Ao mesmo tempo, Doflamingo já pressentia há muito tempo a rejeição e a resistência de Rocinante em relação a ele como irmão mais velho, bem como sua aversão à família Don Quixote como um todo. Ele simplesmente não se importava muito antes. Nunca esperou que Rocinante realizasse algo ou fosse de alguma ajuda. Contanto que permanecesse vivo e em segurança, isso bastava. Ao que tudo indicava, Rocinante havia escutado acidentalmente a chamada de seu Dendemoshi naquele dia e ficado sabendo do acordo. Acreditando que a Opi-Opi no Mi poderia salvar a vida de Law, ele imediatamente levou Trafalgar Law e os outros para a Ilha Minion. Eles vasculharam a ilha, encontraram barris antes de Doflamingo e o mataram para pegar a fruta, para causar problemas à família Don Quixote, e até mesmo destruí-la se possível. Rocinante deixou deliberadamente para trás a arma que portava. Arma essa que comprovava seu status como oficial da família Don Quixote. Dessa forma, os fuzileiros navais e o governo mundial naturalmente mirariam em Doflamingo. E com Doflamingo envolvido em problemas, ele poderia não ter tempo ou energia para ir atrás de Rocinante. Você é realmente cruel no fundo. Corazon, rosnou Doflamingo com fúria e ódio brilhando em seus olhos. Capítulo 300. Após juntar todas as peças, Doflamingo se virou para Ortoren e disse: Almirante, eu sei mais ou menos quem fez isso. Provavelmente foi meu irmãozinho inútil, Corazon. Mas fique tranquilo, eu lhe darei uma explicação adequada. Assim que pronunciou suas palavras, uma aura assassina tomou conta dos olhos de Doflamingo. Ele ergueu a mão para o céu, e uma enorme quantidade de fios brancos irrompeu de sua palma. Ortoren reconheceu imediatamente. Era a técnica característica de Doflamingo, gaiola de pássaro. Corazon? Ortoren perguntou, fingindo confusão. Ao liberar a gaiola de pássaro com a intenção de selar toda a ilha Minion, Doflamingo explicou. Sim, Corazon. Don Quixote Rocinante, meu próprio irmão mais novo. Nunca imaginei que ele faria algo assim. Mas o cadáver ainda está quente, o que significa que aquele idiota não está morto há muito tempo. Dada a velocidade de Corazon, ele definitivamente não escapou da ilha Minion ainda. Vou isolar a ilha inteira. Mesmo que eu tenha que cavar até 1 metro de profundidade, eu o encontrarei e recuperarei a Opi-Opi no Mi. Não há necessidade de ir tão longe. Ortoren disse com um sorriso. Se isso tivesse acontecido dias atrás, ele poderia ter escapado. Mas nesta situação, se ele ainda conseguiu fugir, isso não faria com que eu, um almirante da marinha, parecesse completamente incompetente? Assim que essas palavras foram proferidas, Doflamingo viu arcos de eletricidade cintilarem nos cabelos de Ortoren. Imediatamente depois, Doflamingo sentiu uma pressão e um poder invisíveis emanando de Ortoren, espalhando-se rapidamente. Até mesmo o casaco de penas de Doflamingo estalou enquanto faíscas saltavam sobre ele. Aqui da observação. Um aqui da observação de alcance aterrador envolveu instantaneamente toda a ilha Minion. O já formidável aqui da observação de alto, combinado com o poder da Goro-Goro no Mi, formou diretamente um fio mental examinando cada pessoa na ilha. Ortoren fechou os olhos brevemente, e então o canto de sua boca se curvou em um sorriso. Encontrei-os. No instante seguinte, Ortoren agarrou Doflamingo pelo ombro. Antes que Doflamingo pudesse completar a gaiola de pássaro, a figura de Ortoren brilhou e os dois desapareceram de onde estavam. Enquanto isso, Rocinante corria pela selva com Lami nas costas e a mão de Trafalgar Law firmemente apertada na sua. Quando chegou mais cedo, já havia escondido um pequeno barco em outra praia da ilha Minion. Esse era o seu ponto de fuga planejado. Quanto à fruta da cirurgia, Rocinante já havia obrigado Trafalgar Law a comê-la. Ele sabia muito bem que manter a fruta consigo significava que ela ainda poderia ser roubada. Somente se Law a comesse, ela estaria verdadeiramente segura. Foi por isso que no momento em que obteve a Opi-Opi no Mi e se reencontrou com Law, ele o fez comê-la imediatamente. Observando os fios brancos se espalhando pelo céu, Rocinante logo percebeu o que eram. A gaiola de pássaros de seu irmão. Uma vez que descesse e isolasse toda a ilha, a fuga seria impossível. E a julgar pela situação atual, já parecia impossível. Com os pensamentos passando-lhe por um instante, Rocinante falou enquanto corria. Roronoa, lembre-se disso. Você não sabe de nada. Desta vez, eu te tirei daqui usando a mesma desculpa de antes, dizendo que estava te levando para encontrar um médico. Depois, te forcei a engolir a Opi-Opi no Mi. Aquele desgraçado do Doflamingo gosta muito de você, então mesmo que sejamos pegos, contanto que eu assuma a responsabilidade por tudo, você ficará bem. Os olhos de Trafalgar Law estavam tomados pela preocupação. E quanto a você, Sr. Corazon? Não se preocupe comigo. Você se esqueceu? Eu sou o próprio irmão do Doflamingo. Não importa o quão bravo ele fique, as coisas já chegaram a esse ponto. Na pior das hipóteses, ele só vai me prender. Eu vou ficar bem. Mas você, se eu for preso, provavelmente não nos veremos por muito tempo. Você precisa se lembrar disso. Nunca caia em suas armadilhas. Não se torne um canalha como ele. Na superfície você deve obedecê-lo. Você ainda é muito jovem para escapar de suas garras. Você precisa perseverar. Tenha paciência. Quando crescer, quando tiver a chance de navegar por conta própria, deixe a família Don Quixote. Deixe Dressrosa. Vá encontrar os fuzileiros navais. E me desculpe, eu nunca te contei minha verdadeira identidade. Ao dizer isso, a culpa ficou claramente estampada no rosto de Rocinante. Minha verdadeira identidade? Trafalgar Law perguntou, confuso. Sim, eu sei o quanto você odeia o governo mundial, odeia tudo que eles fizeram com Flevance. É por isso que nunca me atrevi a te contar. A verdade é que sou um fuzileiro naval, um capitão-comandante no quartel-general dos fuzileiros navais. Guarde a carta que lhe entreguei em segurança. Quando tiver a oportunidade de ir à marinha, encontre o almirante da frota Sengoku. Entregue-lhe a carta e
diga-lhe que você é a pessoa por quem eu estava disposto a arriscar a minha vida. Assim que ele souber, ele vai te proteger. Enquanto ele estiver te protegendo, Doflamingo, não, ninguém jamais poderá te machucar novamente. Rosinante falou com firmeza e determinação. Mas então sua expressão suavizou-se, a culpa retornando enquanto ele acrescentava baixinho. Quando chegar a hora, por favor, ajude-me a transmitir uma mensagem ao almirante Sengoku. Diga a ele que Corazon está verdadeiramente arrependido. Por um instante, Trafalgar Law pareceu incapaz de processar tudo que Rosinante acabará de dizer. Após alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou. Eu detesto o governo mundial. Mas se o senhor Corazon, é um fuzileiro naval, então acredito que os fuzileiros navais devem lutar por justiça. Não vou mais odiar os fuzileiros navais. Ao ouvir isso, Rosinante pareceu ligeiramente aliviada. No momento em que estava prestes a responder, um estrondo agudo de trovão irrompeu à sua frente. A expressão de Rosinante mudou instantaneamente. No instante seguinte, as figuras do almirante da Marinha Ortoren e de Doflamingo apareceram diante deles. Rosinante parou de repente, puxando Trafalgar Law junto com ele. Ele encarou Doflamingo de frente, e a atmosfera mergulhou num silêncio pesado. Doflamingo respirou fundo. O que antes era suspeita agora era certeza. Mesmo assim, reprimiu a força raiva, controlou as emoções e olhou para Rosinante. Corazon, onde está a Opi no Mi? Me dê agora, e eu fingirei que nada disso aconteceu. Você nunca vai conseguir a Opi no Mi. Law já comeu. Rosinante encarou Doflamingo fixamente, seus olhos repletos de calma e determinação, sem qualquer traço de medo. Doflamingo ficou paralisado, com choque e descrença estampados no rosto. Você consegue falar? Ele sempre acreditara que Rosinante era muda, incapaz de proferir uma única palavra. Antes que Doflamingo pudesse se recuperar da surpresa, Ortoren voltou seu olhar para Rosinante. Primeiro, vou lhe fazer uma pergunta. Rosinante, você sabe que esta transação envolvendo a Opi no Mi foi uma missão política da Marinha? Esta missão foi emitida pelos 5 anciãos de Mary Geoise, aceita pelo almirante da frota Sengoku e designada a mim para execução. Ao ouvir isso, Doflamingo ficou ainda mais confuso. Por que perguntar algo assim? Antes que pudesse organizar seus pensamentos, Rosinante olhou para Ortoren com um lampejo de culpa nos olhos. Eu sei. Então minha segunda pergunta, continuou Ortoren. Como você ficou sabendo dos detalhes dessa missão? Doflamingo aproveitou a oportunidade para se pronunciar. Deveria ter sido meu Dendemushi. Naquela época eu. Antes que ele pudesse terminar, Rosinante o interrompeu. A princípio, fiquei sabendo disso por acaso, durante uma das conversas de Doflamingo no Dendemushi com outra pessoa. Depois disso, saí imediatamente de Dressrosa e fui para a Ilha Minion. Durante a viagem, entrei em contato com o almirante da frota Sengoku. Confiando na confiança que ele depositou em mim, fiquei sabendo de todos os detalhes desta missão. Doflamingo? Que diabos? Você contatou o almirante da frota Sengoku? Como você conseguiu entrar em contato com ele? Como você sequer conseguiu entrar em contato com ele? Enquanto Doflamingo sentia sua mente entrar em curto-circuito, o mundo de repente lhe pareceu insano e complicado demais. Ortoren soltou um suspiro suave. Então, o que você está me dizendo é o seguinte. Você enganou deliberadamente o almirante da frota Sengoku para obter essa informação. E mesmo sabendo perfeitamente que se tratava de uma missão política confidencial e de importância crítica para a Marinha, você ainda assim agiu como agiu, sabotando completamente a operação e revelando o alvo da missão à fruta para esse pirralho. É isso mesmo? A expressão de Rosinante tornou-se ainda mais envergonhada, mas ele continuou a assentir com a cabeça. Isso mesmo. No instante em que Ortoren ouviu essa resposta, sua expressão endureceu bruscamente. Sua voz tornou-se fria e feroz enquanto ele rugia. Você acha que isso é digno da confiança do almirante da frota Sengoku em você? Digno da confiança da Marinha em você? Hein? Comandante Rosinante. O grito de Ortoren ecoou pelo ar. Rosinante ficou ali parada, dominada pela vergonha. E Doflamingo ficou completamente estupefato. Espera aí, que diabos? Rosinante faz parte da Marinha? E ainda por cima é um agente infiltrado? Por que a Marinha colocaria alguém assim ao meu lado? Eu também sou da Marinha, droga. Tenho um registro oficial. Sou um contra-almirante no quartel-general dos fuzileiros navais. Por que enviaria um mero comandante para se infiltrar ao lado de um contra-almirante? Isso não é completamente insano? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 301. A mente de Doflamingo estava um caos completo naquele momento. Ele sempre se considerou alguém que já tinha visto de tudo. Desde criança, enfrentará inúmeros esquemas e conspirações no submundo. Que tipo de cena ele ainda não havia presenciado? Mas naquele momento, ele realmente queria dizer isso em voz alta. Essa cena, eu realmente nunca vi nada parecido. Que diabos está acontecendo? Ele pressionou a mão contra a têmpora, sentindo a pressão na cabeça aumentar e então ergueu a outra mão. Espere. Um momento. Deixe-me resolver isso rapidinho. Após falar, Doflamingo apontou primeiro para Ortoren. Você é um fuzileiro naval, certo? Ortoren lançou-lhe um olhar irritado e nem se deu ao trabalho de responder. Ele era um almirante da Marinha. Havia sequer espaço para dúvidas? Doflamingo não esperava a resposta de qualquer forma. Ele se virou e apontou para Rosinante. E ele também é um fuzileiro naval. Rosinante bufou friamente e não disse nada. Por fim, Doflamingo apontou para si mesmo. Mas eu também sou fuzileiro naval. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? No instante em que ele disse isso, Rosinante respondeu com raiva. Que tipo de fuzileiro naval você é? Seu malvado. Calha a boca. Doflamingo interrompeu-o sem hesitar. Você é apenas um comandante. Que direito você tem de falar comigo? Sou um contra-almirante oficialmente registrado no quartel-general da Marinha. Também faço parte da divisão de inteligência. Sou seu superior. Rosinante ficou completamente atônito com a explosão. Por um momento, ele só conseguiu encarar Doflamingo perplexo. Então voltou-se para Ortoren, como se esperasse que este legítimo almirante confirmasse se tudo aquilo era real. Diante do olhar perplexo de Rosinante, Ortoren coçou a cabeça e soltou um suspiro de impotência. Originalmente, com sua patente, você não tinha qualificação para saber sobre esses assuntos confidenciais. Mas agora que as coisas chegaram a este ponto, não há mais como esconder isso de você. Comandante Rosinante, seu irmão mais velho, Don Quixote Doflamingo, é de fato um membro da Marinha. No ano de 1498 do calendário do Círculo Marinho, em Logueton, ele prestou juramento voluntariamente e ingressou na Marinha. Na época, recebeu a patente de capitão e foi designado para uma missão secreta de longo prazo, infiltrado no submundo e em facções piratas. Nos anos de 1500 e 1502, prestou serviços distintos por 2 vezes e foi promovido. Atualmente está oficialmente registrado como contra-almirante na divisão de inteligência da Marinha. Rosinante
Rosinante reagiu instintivamente, mas pelo que pareceu, ele ainda não conseguia aceitar a realidade. Não, falando sério. Como alguém como o Doflamingo, um homem mau até a medula, acabou entrando para a Marinha, e a patente dele é tão alta assim. Eu estive na Marinha por todos esses anos e só cheguei a comandante. Ele já é contra-almirante. Nesse momento, a mente de Rosinante estava tão confusa quanto a de Doflamingo. Apressadamente, ele questionou novamente. Então tem algo errado. Se ele é da Marinha, por que o almirante da frota aprovaria minha infiltração na família Don Quixote? E essa missão veio diretamente da divisão de inteligência. Doflamingo também recorreu a Ortoren. Sim, almirante. Por que o senhor designaria um comandante para trabalhar disfarçado ao lado de um contra-almirante como eu? Ortoren parecia ao mesmo tempo impotente e um pouco sem jeito enquanto explicava. Bem, naquela época, você ainda não tinha conquistado a confiança da Marinha, certo? Naquele tempo, o almirante Sengoku acreditava que você poderia ter segundas intenções. Então, ele decidiu colocar um prego no seu lado, para determinar se você estava realmente comprometido em se juntar à causa da justiça da Marinha. Doflamingo lentamente voltou a si. Essa explicação fazia sentido. Afinal, embora Ortoren tivesse acabado de contar a Rosinante que se alistou na Marinha em 1498, o próprio Doflamingo sabia a verdade perfeitamente bem. Alistar-se na Marinha, uma ova. Seu dossiê na Marinha só foi reunido às pressas depois daquele encontro para o chá dos almirantes, ao qual compareceu com Ortoren e os outros. Ao relembrar o retorno de Rosinante à família, a cronologia até que coincidiu. Foi quando ele havia acabado de começar a trabalhar com Ortoren. A desconfiança da Marinha em relação a ele e o fato de terem colocado alguém por perto como agente infiltrado pareciam perfeitamente razoáveis. Mas e depois disso, insistiu Doflamingo. Essa era a parte que ele não conseguia entender. Ele havia prestado um serviço imenso à Marinha. Ortoren até lhe confiara a tarefa de formar a Força Policial Marítima. Esse nível de confiança era mais do que suficiente. Caso contrário, simplesmente não faria sentido. Então, por que manter Rosinante infiltrada ao seu lado? Ao ouvir a pergunta de Doflamingo, Ortoren hesitou. Ele olhou para Rosinante e então falou meio sem jeito. Bem, quanto ao que aconteceu depois, acho que o almirante da frota Sengoku concluiu que manter Rosinante infiltrado ao seu lado facilitaria o acúmulo de experiência e mérito para ele. Dessa forma, quando retornasse ao quartel-general no futuro, poderia usar essas conquistas para promoções e ascensão na carreira. Ao mesmo tempo, como você é um dos nossos, mesmo que Rosinante revelasse sua identidade acidentalmente, não causaria nenhuma crise real. Sua segurança também estaria garantida. Então, no fim, o almirante da frota Sengoku não revelou sua situação e simplesmente deixou Rosinante continuar sua missão secreta. Para ser honesto, Ortoren nunca havia discutido de fato o papel secreto de Rosinante ao lado de Doflamingo com Sengoku. Ele realmente não sabia o que Sengoku estava pensando. Essa explicação foi puramente um palpite dele. Mas com base em seu conhecimento do período Sengoku, era muito provável que fosse verdade. Doflamingo passou os dedos pelos cabelos com força. Ouvindo a explicação de Ortoren, parecia razoável. À primeira vista, não parecia haver nada de errado. Mas quanto mais ele pensava nisso, mais sentia que algo não fazia sentido. Essa sensação de discórdia. Num instante, Doflamingo finalmente percebeu o que estava errado. Por que Sengoku, o almirante da frota da Marinha, se daria tanto trabalho por Rosinante que não passava de um mero comandante? Preocupar-se com a segurança dele enquanto estava infiltrado, ajudá-lo deliberadamente a acumular credenciais e conquistas, pavimentar meticulosamente um caminho claro para a promoção e ascensão. Isso fazia algum sentido? Será que foi apenas porque Rosinante era seu irmão? Isso era impossível. Se essa fosse a razão, por que Sengoku não teria feito arranjos semelhantes para ele, Doflamingo? Então, seria por causa do antigo status de dragão celestial de Rosinante? Isso também não fazia sentido. Mary Geoise não reconhecia mais essas coisas. E Sengoku não parecia ser o tipo de figurão da Marinha que se humilharia perante Mary Geoise ou buscaria favores dessa maneira. Então, o que restou? Será que Sengoku poderia ser o pai de Rosinante? Por que mais ele trataria Rosinante com tamanho favoritismo? Incapaz de se conter por mais tempo, Doflamingo expressou suas dúvidas abertamente. Isso não me parece certo. Por que o almirante da frota Sengoku está tratando Rosinante tão bem? Ele é apenas um comandante. Há muitas pessoas como ele na Marinha. A divisão de inteligência tem inúmeros agentes operando disfarçados em lugares extremamente perigosos, e eu nunca vi a Marinha ir tão longe por nenhum deles. Após Doflamingo expor sua confusão, Ortoren olhou para Rosinante e em seguida deu um tapinha no ombro de Doflamingo. Naquela época eu ainda não tinha entrado para a Marinha, então não sei todos os detalhes. Mas a verdade é que a identidade secreta de Rosinante é que ele é filho adotivo do almirante da frota Sengoku, e você também sabe disso. O almirante da frota Sengoku dedicou toda a sua vida à Marinha e à justiça. Ele nunca se casou, então tratou Rosinante como seu próprio filho biológico. Você entende agora, não é? Essa revelação atingiu Doflamingo como uma bomba. Don Quixote Rosinante é filho de Sengoku. Eu sou o irmão biológico mais velho de Rosinante. Então, o que isso faz de mim um almirante da frota Sengoku? Então, sem que eu soubesse, Sengoku de alguma forma se tornou meu pai. Ele é meu irmão de verdade, e também é filho do almirante da frota Sengoku. Então, o que eu sou? Doflamingo encarou Ortoren com uma expressão à beira do colapso. Doflamingo, você sabe quantas pessoas matariam por um apoiador como você e nunca teriam a chance, disse Ortoren, dando um tapinha no ombro dele e falando com seriedade. Você deveria estar feliz. Quando você voltar ao quartel-general no futuro, se você for um pouco gentil com as suas palavras e o chamar de papai, também. Com as suas conquistas e o status da Rosinante, não é impossível que ele te reconheça. Que tipo de homem teme não ter pai? Percebendo que Doflamingo claramente não conseguia assimilar essa verdade bombástica de imediato, Ortoren rapidamente mudou de assunto, decidindo que era melhor não continuar discutindo quem deveria reconhecer o pai de quem, deixá-los digerir a informação por um tempo. Muito bem, muito bem. Agora não é hora de discutir quem é pai de quem. Já que o mal-entendido foi esclarecido, devemos discutir como relatar este assunto ao almirante da frota Sengoku. Ao dizer isso, Ortoren lançou um olhar fulminante para Rosinante. Você realmente fez seu pai passar por um inferno dessa vez. Ortoren não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Após todo esse incidente comparado a alguém tão capaz, confiável e perspicaz quanto Doflamingo, se Sengoku realmente tivesse uma escolha, não preferiria reconhecer Doflamingo como seu filho? Afinal de contas, Rosinante era bom demais em enganar o próprio pai. Absolutamente nada filial. Espere não, isso também não estava certo. Doflamingo certa vez arrancou a cabeça do próprio pai biológico e a usou como bola.
Sengoku talvez nem se atreva a se tornar seu pai adotivo. Ao pensar dessa forma, Ortorin de repente sentiu que Rosinante e Doflamingo realmente mereciam ser considerados irmãos biológicos. Um deles matou o próprio pai. O outro arruinou seu pai adotivo. Impressionante. Verdadeiramente impressionante. Uma dupla de irmãos perfeitamente compatíveis. Juntos, eram praticamente inimigos natos de seus pais. Capítulo 302. Embora a mente de Rosinante estivesse em completa confusão, e ele se sentisse como se todos o tivessem enganado para ser honesto, ainda havia uma leve sensação de alívio em seu coração. Devido a essa reviravolta repentina, ele não precisava mais se preocupar em ser morto ali mesmo por um Doflamingo humilhado e enfurecido. Enquanto Rosinante pensava nisso, Doflamingo deu um passo em direção a ele e a Ló. Instintivamente, Rosinante puxou Trafalgar Ló para trás de si, claramente não querendo deixar Doflamingo chegar perto do garoto. Doflamingo soltou um resmungo frio e lançou um olhar fulminante para Rosinante. O que você está fazendo? Em termos de relações pessoais, sou seu irmão mais velho. Em termos de posição pública, sou seu capitão e o chefe da família. E em termos da marinha, sou um contra-almirante enquanto você é um comandante. Que direito você tem de me impedir de fazer qualquer coisa? Suas palavras foram incisivas, claras e completamente justificadas, não deixando a Rosinante qualquer argumento para contestá-las. Mas talvez por puro hábito acumulado ao longo de todos esses anos, mesmo sabendo agora que Doflamingo poderia não ser tão irremediavelmente mal quanto ele acreditava, e que na verdade era um contra-almirante reconhecido pela marinha, ele ainda não conseguiu mudar sua mentalidade imediatamente. Mesmo depois de ser repreendido com tanta justiça, Rosinante não se moveu. No máximo, hesitou. No instante seguinte, Doflamingo perdeu a paciência e empurrou Rosinante pelo ombro. Reagindo instantaneamente, Rosinante tentou impedi-lo novamente, impedindo-o de falar com Ló. Os dois irmãos imediatamente começaram uma discussão acalorada, com as vozes se elevando enquanto lutavam um contra o outro. Não muito longe dali, Ortorin não se importava com o conflito entre esses dois supostos irmãos assassinos de pais. Ele se sentou em uma pedra no pequeno bosque para descansar, depois tirou um Dendemushi do bolso do casaco, preparando-se para bater um papo e relatar tudo a Sengoku, o pobre coitado que acabará de ser arrastado para toda aquela confusão. Ele acendeu um cigarro, e o Dendemushi que tinha na mão logo se conectou. Olá? É o Ortorin? Perguntou o almirante da frota Sengoku calmamente. A julgar pela sua voz, o seu humor parecia bastante bom. Parabéns, almirante da frota, disse Ortorin com uma risada enquanto soltava uma nuvem de fumaça. Encontrei para você um filho adotivo há muito perdido. O almirante da frota Sengoku ficou momentaneamente atônito, franzindo ligeiramente a testa. Do que você está falando? Que absurdo é esse? Kof. A identidade de Rosinante foi revelada a Doflamingo, respondeu Ortorin sucintamente. Houve um instante de silêncio do outro lado da linha, como se Sengoku não soubesse o que dizer por um momento. Após uma breve pausa, a voz de Sengoku se fez ouvir, carregada de clara preocupação. Rosinante está bem? E quanto a Doflamingo? Qual a gravidade da situação? Ortorin deu uma risadinha discreta. Não se preocupe, senhor. Nada muito sério. Doflamingo e Rosinante já conversaram e resolveram suas diferenças. Pelo que vejo, ambos estão bastante estáveis emocionalmente. Enquanto falava, Ortorin virou a cabeça para olhar para os dois irmãos. Nesse momento, Doflamingo e Rosinante já estavam rolando no chão em uma briga generalizada. O casaco de penas de Flamingo de Doflamingo estava salpicado de lama, deixando-o com uma aparência completamente desgrenhada. Trafalgar Law e sua irmã Lamy tentavam intervir, mas claramente não adiantava muito. Nesse curto espaço de tempo, Ortorin viu Doflamingo dar uma cambalhota e ficar por cima de Rosinante, desferindo vários socos seguidos na cabeça do adversário. Sangue escorria do nariz de Rosinante enquanto ele se debatia desesperadamente, tentando se livrar de Doflamingo com um chute. Ainda assim, Ortorin estava perfeitamente disposto a descrever essa cena como emocionalmente estável. O motivo era simples. Se Doflamingo realmente perdesse o controle, Rosinante teria condições de trocar golpes com ele? De lutar no chão desse jeito? Doflamingo já teria arrancado a cabeça dele há muito tempo. O fato de as coisas terem chegado a esse ponto provava que ambos ainda estavam se contendo. Ortorin não tinha intenção de intervir para impedi-los. Afinal, pensando bem, toda aquela situação era complicada o suficiente para ser absolutamente enlouquecedora. Deixar os irmãos extravasarem suas emoções daquela forma talvez fosse até uma coisa boa. Não apenas estável, acrescentou Ortorin em tom de brincadeira. Eu até disse que quando Doflamingo tiver a chance de se reportar ao quartel-general no futuro, ele poderá conhecer você, seu padrinho. O almirante da frota Sengoku tossiu um pouco sem jeito antes de responder. Não diga bobagens. Eles podem ser irmãos, mas Rosinante é Rosinante e Doflamingo é Doflamingo. São indivíduos independentes. Como você pode colocá-los no mesmo saco assim? Você não está com medo de que o Doflamingo também arranque sua cabeça, está? Ortorin riu. Sengoku também riu e repreendeu Ortorin algumas vezes em resposta. Ficou claro que seu humor ainda era bastante bom. Embora a identidade de Rosinante tivesse sido revelada, nada de desastroso havia acontecido, e isso era o que mais importava. Além disso, Sengoku há muito tempo desejava trazer Rosinante de volta. Ele não via seu querido filho há muitos anos e sentia muita falta dele. Mesmo com a exposição, o humor de Sengoku não foi muito afetado. Ele deu uma risadinha e perguntou. A propósito, como Rosinante foi descoberto de repente? Você e Doflamingo não estavam indo para a Ilha Minion para trocar pela Opi Opi no Mi? Assim que terminou de falar, pareceu perceber algo e acrescentou imediatamente. Certo, Rosinante já me perguntou isso antes também. Vocês não se encontraram na Ilha Minion, né? Ha, seu palpite está certeiro, riu Ortorin. Almirante da frota, como anda sua saúde ultimamente? A pergunta repentina pegou Sengoku de surpresa. Ele respondeu instintivamente, muito bom. Fiz um check, há alguns dias. Sem problemas. Que bom ouvir isso, disse Ortorin, com a voz embargada pela respiração. Sinceramente, eu estava preocupado que você não fosse capaz de lidar com o que vem a seguir. Sengoku ficou paralisado por um instante. Uma sensação de presságio invadiu sua mente, embora ele não quisesse acreditar nisso. Então, ao passar pelo Dendemushi, o tom de Ortorin mudou. A descontração de antes desapareceu. Almirante da frota Sengoku, em minha qualidade de almirante do quartel-general da Marinha. Apresento-lhe agora um relatório sobre a missão política envolvendo a transação da Opi Opi no Mi.
Primeiramente, devo informar que esta missão fracassou completamente. O motivo é que, antes de chegarmos à Ilha Minion, devido a um vazamento de informações, alguém se apoderou da Opi-Opi no Mi e a deu secretamente a um paciente com síndrome de chumbo branco chamado Trafalgar Law. A voz de Ortoren era grave. Do outro lado da linha, Sengoku ouvia em silêncio, com uma expressão pesada, já que seu bom humor anterior havia desaparecido por completo. E essa pessoa, continuou Ortoren, não é outra senão o comandante Don Quixote Rocinante, da nossa divisão de inteligência da Marinha. Ele se aproveitou da sua confiança para obter informações da missão e executou este ato. Atualmente, ele está sob meu controle. Como devemos proceder a partir daqui? Embora Ortoren tenha feito a pergunta, não houve resposta imediata do Denden Mushi, como se ninguém estivesse lá. Apenas o som da respiração pesada permitiu que Ortoren soubesse que o almirante da frota Sengoku não havia se enfurecido a ponto de desmaiar. Quanto ao destino de Rocinante, Ortoren não estava particularmente preocupado. Havia apenas dois desfechos possíveis. A primeira era que Sengoku flexibilizaria as regras por motivos pessoais. Ortoren também não insistiria em ser inflexível. Ele poderia simplesmente fingir não saber quem era o responsável, libertar Rocinante e fazê-lo desaparecer da vista do público para sempre. Quanto às consequências, isso não seria problema de Ortoren. Caberia a Sengoku lidar com elas. A segunda opção era deter formalmente Rocinante e escoltá-lo de volta ao quartel-general da Marinha. Sengoku relataria honestamente o fracasso da missão a Mary Geoise e, uma vez resolvidos os assuntos oficiais, inevitavelmente intercederia em favor de Rocinante. Considerando a posição de Sengoku como almirante da frota, juntamente com o fato de Rocinante ainda possuir sangue de dragão celestial, os 5 anciãos provavelmente mostrariam alguma clemência. Eles não chegariam ao ponto de executá-lo. Afinal, o almirante da frota só tinha um filho. Se o matassem, quem ainda ousaria confiar no almirante da frota depois disso? Nesse ponto, não seria melhor fazer um favor a Sengoku? Na visão de Ortoren, independentemente da opção escolhida, Rocinante não morreria. Na pior das hipóteses, ele seria preso em Impel Down por alguns anos para refletir, e assim que a situação se acalmasse, tudo terminaria. Era assim que o mundo funcionava para quem tinha conexões. Não era justo, mas era a realidade. Se o incidente de hoje tivesse envolvido um Zé Ninguém sem apoio, será que Ortoren, um almirante da Marinha, precisaria sequer discutir o assunto com o almirante da frota? Ele poderia ter executado o culpado ali mesmo. Enquanto Ortoren pensava nisso, a voz de Sengoku finalmente se fez ouvir rouca e tensa. Este assunto deve ser mantido estritamente confidencial. Você mesmo escoltará Rocinante de volta ao quartel-general. E traga consigo também quem comeu o Opi-Opi no Mi. Ortoren não apresentou objeções e simplesmente perguntou. E quanto a Doflamingo? Sengoku ficou em silêncio por um momento. No passado, ele nunca quisera ver Doflamingo. Mas agora Doflamingo também era alguém que sabia a verdade. Após alguma hesitação, Sengoku disse. Traga-o também. Entendido, respondeu Ortoren. Depois desligou o Denden Mushi. Capítulo 303. A questão da Opi-Opi no Mi terminou de forma um tanto anticlimática. Ortoren chegou às pressas e partiu com a mesma rapidez. O Flamingo não retornou ao Novo Mundo. Em vez disso, navegou diretamente do Mar do Norte em direção a Mary Geoise, preparando-se para cruzar a Red Line e rumar para o quartel-general da Marinha em Marineford. A bordo do Flamingo, Rocinante foi confinado em uma cabine, enquanto Trafalgar Law e sua irmã, Lamy, não foram presos. Nesse momento, Ortoren estava sentado dentro da cabine, com uma das mãos repousando levemente no pulso de Lamy. Uma corrente elétrica quase imperceptível fluía de seus dedos para o corpo dela. Trafalgar Law observou a cena com profunda preocupação. A expressão de Ortoren tornou-se gradualmente solene enquanto ele se concentrava, controlando cuidadosamente a minúscula corrente que circulava pelo corpo de Lamy. Após um breve instante, as manchas de chumbo branco em seu braço começaram a mudar. Finos traços do metal foram retidos pela corrente, desprenderam-se de seu corpo e ficaram suspensos no ar. Ao ver isso, o rosto de Trafalgar Law se iluminou, e lágrimas quase brotaram de seus olhos. No entanto, Ortoren logo levantou a mão e encerrou o processo. Ele se virou para Trafalgar Law e disse, minha habilidade só consegue remover a camada superficial de chumbo branco próxima à superfície do corpo dela. Quanto ao chumbo que já penetrou em seus órgãos internos, não há nada que eu possa fazer. Se eu removesse a força, isso só danificaria seus órgãos internos e pioraria seu estado. Ao ouvir isso, Trafalgar Law enrijeceu, e a alegria em seus olhos desapareceu quase instantaneamente. Então, no fim das contas, tudo ainda depende de você. A Opi-Opi no Mi não tem essa limitação. De acordo com o que os médicos disseram antes, sua irmã tem pelo menos 2 anos de vida. Se você quiser salvá-la, então, dentro desses 2 anos, você precisará se tornar proficiente nas habilidades da Opi-Opi no Mi. Enquanto falava, Ortoren deu um tapinha no ombro de Trafalgar Law. Ortoren nutria grande apreço por Trafalgar Law. Ele era corajoso, inteligente e extremamente talentoso. Se de fato seguisse os desejos de Rocinante, ingressasse na Marinha no futuro e recebesse o treinamento adequado, poderia muito bem se tornar outro pilar dos fuzileiros navais. Independentemente do que aconteça, muito obrigado, Ben-sama, disse Trafalgar Law sinceramente após se recompor. Não precisa agradecer. Foi apenas um pequeno favor, respondeu Ortoren, balançando a cabeça. Em seguida, ele lançou um olhar para a janela da cabine, deixando seu olhar se demorar no mar por um instante antes de voltar a atenção para Trafalgar Law. Você e Rocinante são muito próximos, não são? Sim. Corazon-san me tirou daquele abismo escuro de ódio e me ajudou a entender muitas coisas. Trafalgar Law assentiu sem hesitar. Você faz parte da família Don Quixote, então já deve estar ciente da situação atual em Flevance. Você guarda algum ressentimento contra Doflamingo? Perguntou Ortoren. Essa pergunta deixou Trafalgar Law em silêncio. Sua expressão tornou-se conflituosa e hesitante, claramente complicada. Após um instante, ele balançou a cabeça negativamente. O motivo pelo qual Flevance acabou daquele jeito não foi culpa do jovem mestre. Muito antes de ele nascer, Flevance já extraía chumbo branco. Quanto mais eu aprendia sobre essa doença, mais claro ficava que sem centenas de anos de acúmulo, ela não teria chegado a esse ponto. O verdadeiro culpado foi o governo mundial. Eles sabiam do perigo naquela época, mas escolheram esconder a verdade do povo de Flevance em busca de lucros exorbitantes. Após uma breve pausa, Trafalgar Law prosseguiu. Quanto à família Don Quixote continuar a extrair âmbar, já não sinto nada a respeito.
Pelo que sei, os que lá escavam são, em sua maioria, criminosos e piratas. Quando eu não tinha mais nada, o jovem mestre ainda assim decidiu me acolher. Ele ajudou a reunir os restos mortais da minha família em Flevance e tentou inúmeras maneiras de tratar a mim e a minha irmã da síndrome do âmbar. Mesmo que não tenha funcionado no final, não consigo guardar ressentimento do jovem mestre. No contexto original dos acontecimentos, antes de Rocinante ser baleado por Doflamingo, Trafalgar Law nunca nutriu ressentimento contra ele. Ao se dirigir a Doflamingo, sempre o chamava de jovem mestre. Foi somente após Rocinante ser morto por Doflamingo que Trafalgar Law foi consumido pelo ódio e jurou vingar Corazon Sun. Como sempre, se Law nunca tivesse encontrado aquele raio de luz chamado Rocinante, ele poderia ter permanecido preso para sempre no mundo sombrio que Doflamingo havia tecido para ele. Mas uma vez que ele tivesse visto aquela luz e se agarrado a ela, se Doflamingo atirasse dele, inevitavelmente se tornaria uma questão de vida ou morte. Agora, porém, Doflamingo não havia ido tão longe. Ele detinha a patente de contra-almirante na marinha e nunca havia realmente prejudicado Trafalgar Law. Nessas circunstâncias, como poderia Trafalgar Law guardar ressentimento dele? Simplesmente não havia motivo. Nesse instante, a porta da cabine foi aberta e Doflamingo entrou. Claramente, ele tinha ouvido tudo o que Trafalgar Law acabará de dizer. Doflamingo disse em tom de brincadeira. Pensei que aquele cara, Corazon, teria enchido sua cabeça com todo tipo de coisa ruim sobre mim. Trafalgar Law era, acima de tudo, direto e respondeu imediatamente. Corazon Sun disse muitas coisas ruins sobre você, jovem mestre. Disse que você nasceu mal, que não há sequer um traço de bondade em seu coração, que você apenas espalha sua própria escuridão e infortúnio para os outros. Disse que você é um homem mau que quer destruir o mundo e se vingar dele. A expressão de Doflamingo se contraiu ligeiramente. Ao ouvir aquelas palavras, ele se calou. Após refletir cuidadosamente, ele teve que admitir que Rocinante não estava errado. No passado, ele realmente fora exatamente esse tipo de pessoa. Ele odiava este mundo. Supostamente, ele era um dos seus seres mais exaltados, mas fora forçado a suportar humilhações e sofrimentos intermináveis, catando comida como um cão vadio revirando o lixo. Ele havia matado o próprio pai com as próprias mãos. Em seguida, carregou esse fardo esmagador para Mary Geoise, na esperança de retornar às alturas elevadas acima das nuvens, apenas para ser friamente rejeitado. Essa rejeição fez com que ele detestasse profundamente aqueles supostos compatriotas. Por quê? Porque ele deveria sofrer e apodrecer na lama enquanto eles, lá em cima, desfrutavam de poder e privilégios. Então Doflamingo decidiu se vingar deste mundo maldito. Ele queria que todos experimentassem a mesma dor e infortúnio que ele havia sofrido. Ele acreditava que permaneceria assim para sempre. Mas em algum momento, sem nem mesmo perceber, ele começou a mudar. Parecia que fazia muito tempo desde a última vez que pensara em fazer os outros sentirem dor ou escuridão. Sua vida, seu caminho, haviam mudado de inúmeras maneiras sem que ele percebesse. Embora ainda desprezasse o lixo em Mary Geoise, o desejo de destruir tudo e se vingar do mundo já havia desaparecido há muito tempo. Ele não saberia dizer exatamente quando essa mudança havia começado, mas tinha uma vaga sensação de que Orthorin tinha algo a ver com isso. Naquela época, era justamente por ser impotente diante daquelas pessoas em Mary Geoise que o ódio e o ressentimento se acumulavam em seu coração. Essa amargura tornará seus pensamentos cruéis, levando-o a descarregar sua dor naqueles que não podiam se defender, direcionando tudo para baixo. Agora Doflamingo finalmente entendeu por que havia mudado. Seguindo os passos de Orthorin, ele vislumbrou a esperança. Ele tinha vislumbrado a esperança e a oportunidade de virar Mary Geoise de cabeça para baixo, de arrastar aqueles bastardos arrogantes para a lama e afogá-los lá. Foi por isso que ele estava disposto a acompanhar o ritmo de Orthorin, disposto a caminhar atrás dele. Por estar perto o suficiente de Orthorin, ele podia ver claramente que cada passo dado por Orthorin o colocava em um degrau mais alto na escada. E assim Doflamingo acreditava que um dia estaria ao lado de Orthorin e eliminaria aqueles pedaços de lixo repugnantes. Com esperança no coração, uma direção clara à frente e os preparativos já em andamento, Doflamingo percebeu que desde que começara a seguir Orthorin, não sentia aquela mesma sensação de impotência em relação aos dragões celestiais de Mary Geoise há muito tempo. Por causa disso, a escuridão e o ódio em seu coração deixaram de se acumular sem rumo, deixaram de o levar à loucura. Aqueles impulsos antigos, o desejo de se vingar de tudo e fazer com que todos sentissem sua dor por meio de atos vis, não haviam ressurgido há muito tempo. Ele vislumbrara a possibilidade de destruir Mary Geoise e dedicou todas as suas energias a esse objetivo. Não tinha mais interesse em atormentar pessoas comuns. Era inútil e só o fazia parecer infantil e incompetente. A partir daquele momento, ele direcionaria seu ódio e sua dor para o alto. Enquanto Doflamingo estava perdido nesses pensamentos, Trafalgar Law continuou. Mas eu nunca senti as coisas que Corazon Sun descreveu, e agora o mal-entendido foi esclarecido, não é? A verdade é que o jovem mestre é um fuzileiro naval íntegro. Deve ter havido razões por trás das coisas que você fez no passado, razões que outros não conseguiam ver. Talvez você estivesse carregando a justiça nas costas enquanto caminhava pela escuridão. Eu ainda não entendo completamente, mas não desgosto de você, jovem mestre. Eu ainda o respeito. Doflamingo deu um resmungo frio e um tanto afetado ao ouvir essas palavras e não respondeu a Trafalgar Law. Orthorin observou a cena, levou a mão ao queixo, balançou a cabeça e deu uma risadinha, achando tudo bastante interessante. Capítulo 304. Quartel-General da Marinha, Marineford. Interior do escritório do almirante Sakazuki. Sakazuki estava de pé junto à janela com um charuto entre os dentes, contemplando a paisagem lá fora. Ele estava aproveitando uma rara pausa em sua agitada rotina de trabalho para relaxar por um momento. Mas assim que acendeu o charuto, avistou um navio atracando lentamente no porto de Marineford. Uma embarcação que se destacava nitidamente entre os navios de guerra ao redor. Um dos Shichibukai? Sakazuki franziu a testa, sua expressão escurecendo. Ele reconheceu o navio instantaneamente. Afinal, por todos os mares, apenas o Yaksha Celestial, Don Quixote do Flamingo, navegava em uma embarcação com a forma de um flamingo. Um maldito pirata. Que negócio ele
tem vindo ao quartel-general da Marinha, disse Sakazuki irritado. Logo depois, várias figuras desembarcaram do navio. Entre elas estava ninguém menos que seu colega, o almirante Ben Ortoren. Sakazuki sabia que Ortoren e Doflamingo eram próximos, algo amplamente conhecido pelos mares. Ele não tinha intenção de arranjar briga com Ortoren por causa disso. Mas ver Ortoren trazer alguém assim para o que Sakazuki considerava o coração da justiça da Marinha ainda lhe parecia inapropriado. Ele observou em silêncio por mais um instante, depois notou Rosinante no meio do grupo. Como membro da alta hierarquia, Sakazuki conhecia bem a verdadeira identidade de Rosinante. Ao perceber isso, ele rapidamente deduziu que Doflamingo provavelmente havia descoberto e revelado aquele espinho oculto. Veio exigir uma explicação? Sakazuki bufou friamente. Ao observar o grupo entrar na Fortaleza da Justiça, ele se virou e saiu de seu escritório. Ele jamais permitiria que um pirata perverso como Doflamingo causasse estragos em Marineford. Exigir uma explicação? Ele deveria primeiro verificar se sequer merece uma. Embora Doflamingo fosse um dos Shichibukai, aquela era a primeira vez que ele pisava no quartel-general da Marinha. Seguindo Ortoren até a Fortaleza da Justiça, ele não pôde deixar de sentir um certo fascínio pela novidade. Dito isso, Doflamingo sabia se comportar. Não tinha a menor intenção de agir como um caipira ignorante. Sem fazer perguntas desnecessárias, seguiu Ortoren em silêncio, entrando no elevador junto com Rosinante e os outros. Em pouco tempo, o elevador chegou ao andar do escritório do almirante da frota. Assim que as portas se abriram, Ortoren viu Sakazuki parado no corredor, com o rosto sombrio, como se estivesse esperando por eles. Sakazuki, por que essa cara triste? Quem te chateou? Ortoren o cumprimentou com um sorriso. Embora Sakazuki estivesse desagradado com a presença de Doflamingo, ele não tinha a intenção de demonstrar hostilidade em relação a Ortoren. Ele forçou um sorriso rígido. Eu te vi por acaso da janela do meu escritório e fiquei um pouco intrigado. O que um pirata está fazendo aqui? Após dizer isso, Sakazuki lançou um olhar frio para Doflamingo. Sem esperar que Ortoren respondesse, falou em voz baixa. Não pense que ser um dos Shichibukai lhe dá o direito de agir com arrogância aqui, Doflamingo. Doflamingo ficou paralisado por um instante e, em seguida, coçou a nuca de forma desajeitada. Sakazuki ajustou sua expressão, seu tom suavizando enquanto se virava para Rosinante. Não se preocupe, Rosinante. Na pior das hipóteses, a missão falhou. Com a gente aqui, Doflamingo não ousaria encostar um dedo em você. Sakazuki não havia interagido muito com Rosinante no passado, mas o admirava genuinamente. Talvez Rosinante não tivesse muita força, talvez tivesse muitas falhas, mas seu senso de justiça e bondade superavam em muito da maioria das pessoas. Ele tinha coragem de encarar a escuridão de frente. Apesar de ser filho do almirante da frota Sengoku, nunca recebeu tratamento especial. Mesmo agora, ele era apenas um comandante da marinha e se ofereceu para ir infiltrado na linha de frente. Aos olhos de Sakazuki, Rosinante era um fuzileiro naval excepcional. Foi por isso que ele optou por apoiá-lo abertamente neste momento. Mas após Sakazuki terminar de falar, Rosinante baixou a cabeça, o rosto tomado pela vergonha, como se nem soubesse onde se colocar. Isso deixou Sakazuki confuso. O que estava acontecendo? Então ele olhou para Doflamingo, que parecia hesitante em falar, seus olhos até mesmo carregando um toque de ressentimento. Que diabos você acha que foi injustiçado? Nojento. Enquanto Sakazuki se sentia perplexo, a porta do escritório se abriu. O almirante da frota Sengoku olhou para o corredor com uma expressão séria. O que vocês estão fazendo aqui fora? Entrem. Ortoren deu um tapinha no ombro de Sakazuki. Você realmente precisava se meter nessa confusão. Não se assuste muito quando ouvir coisas que provavelmente não deveria. Sakazuki virou-se e caminhou em direção ao escritório com Ortoren, baixando a voz. Então, o que realmente está acontecendo? Não é o que você está pensando. Conversaremos depois que entrarmos. Assim, completamente confuso, Sakazuki seguiu Ortoren e os outros até o escritório do almirante da frota Sengoku. Assim que entraram, Ortoren e Sakazuki sentaram-se casualmente no sofá, enquanto Doflamingo e Rosinante caminharam sozinhos até ficarem diante da mesa de Sengoku. Sakazuki mal havia se sentado, seu assento ainda nem havia esquentado, quando Doflamingo subitamente se pôs em posição de sentido. Seus movimentos foram rápidos e precisos enquanto ele prestava uma saudação da marinha exemplar ao almirante da frota Sengoku. Antes mesmo que Sakazuki pudesse processar o que estava vendo, Doflamingo falou com uma voz clara e poderosa. O contra-almirante Don Quixote Doflamingo, do quartel-general da marinha, reporta-se a você, almirante da frota. Aquela única frase quase fez Sakazuki cair do sofá. Instintivamente, ele agarrou o braço de Ortoren, encarando Doflamingo em total descrença antes de voltar seu olhar para Ortoren. Que diabos é isso? Enquanto Ortoren ajudava Sakazuki a se firmar, ele assentiu calmamente. É exatamente o que você está pensando. Doflamingo é um de nós. Eu não estava pensando nisso de jeito nenhum, respondeu Sakazuki em voz baixa. Depois de se acomodar novamente no sofá, seu rosto se contraiu incontrolavelmente. Por um instante, ele realmente não fazia ideia de que expressão deveria fazer. Enquanto isso, o almirante da frota Sengoku exibia um sorriso caloroso, quase familiar, ao acenar com a cabeça na direção de Doflamingo. Você trabalhou duro todos esses anos contra o almirante Flamingo. No caminho para cá, Doflamingo já havia revisado minuciosamente os procedimentos da marinha com Ortoren, então sua resposta foi tranquila e firme. Tudo pela justiça. Do sofá atrás deles, Sakazuki sentiu o rosto enrijecer completamente. Por uma fração de segundo, ele se perguntou se estava sonhando. Contra o almirante Flamingo? Sou um almirante, um dos altos escalões da marinha, e não sabia nada disso. Só então Ortoren se inclinou e explicou em voz baixa. Doflamingo entrou secretamente para a marinha há muito tempo. Ele faz parte da divisão de inteligência, realizando missões secretas de longa duração em facções piratas e no submundo. Naquela época, você ainda era um contra-almirante, então é normal que não soubesse. E mais tarde, duvido que você tivesse tempo para vasculhar arquivos secretos. Sakazuki abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele realmente não sabia o que deveria dizer. Após uma breve pausa, ele percebeu que o clima estava ficando cada vez mais tenso. Levantou-se e pigarreou, parecendo um pouco desconfortável. Bem, acabei de me lembrar que ainda tenho alguns assuntos oficiais urgentes para tratar. Vou deixá-lo a sós. Ortoren quase caiu na gargalhada com aquilo. O almirante da frota Sengoku lançou um olhar cúmplice para Sakazuki e assentiu. Se você tem negócios a tratar, então vá em frente.
Sakazuki finalmente soltou um suspiro de alívio e saiu apressadamente do escritório do almirante da frota. Já do lado de fora, coçou a cabeça confuso e resmungou algo inaudível. Que tipo de absurdo é esse? Um pirata importante como o Doflamingo é, na verdade, um contra-almirante da divisão de inteligência? Será que ainda existem regras? Após a partida de Sakazuki, o almirante da frota Sengoku voltou seu olhar para Rosinante, com uma expressão carregada de tristeza. Você me decepcionou profundamente, Rosinante. Do sofá, Ortorin observava Sengoku elogiar Doflamingo enquanto repreendia Rosinante com raiva, e o absurdo da cena quase o fez rir alto. Para piorar a situação, Doflamingo decidiu jogar lenha na fogueira. Enquanto Sengoku repreendia Rosinante, ele se pronunciou com um tom sério, quase teatral. Almirante da frota, por favor, acalme-se. Rosinante ainda é jovem. Tomar uma decisão errada no calor do momento é compreensível. No fundo, ele é bondoso e justo. Ele fez isso para salvar duas vidas jovens. Eu sei que ele é seu irmão, disse Sengoku irritado, mas pare de defendê-lo a cada instante. Desta vez, ele causou um desastre. Eu nem sei como vou explicar isso para Mary Geoise. Observando tudo aquilo, Ortorin agarrou o braço do sofá, lutando para não rir. Ele sabia perfeitamente que Sengoku estava fingindo. E Doflamingo, diga-se de passagem, foi esperto o suficiente para entender imediatamente e entrar na brincadeira impecavelmente. Afinal, qual era a alternativa? Deixar o almirante da frota Sengoku enfurecido sem saída, sem outra escolha a não ser executar Rosinante? Ao ver Sengoku com uma expressão de quem queria engolir Rosinante por inteiro, enquanto Doflamingo pacientemente tentava apaziguar a situação, Ortorin respirou fundo e finalmente se recompôs. Só então ele interveio no momento certo. Almirante da frota, já que as coisas chegaram a este ponto, devemos encará-las como devem. Como disse Doflamingo, Rosinante fez uma única escolha errada, deu um passo em falso. As consequências foram graves, mas suas intenções eram boas e justas. Sengoku bufou friamente e bateu com a mão na mesa. Não tente minimizar a situação. Diga-me, como devo explicá-la? Ortorin levantou-se e caminhou para a frente. Vamos pensar juntos numa solução. Não podemos executar Rosinante, podemos? Você só tem. Bem, deveria ter apenas este filho, certo? Assim que ele terminou de falar, tanto Sengoku quanto Doflamingo congelaram com expressões constrangidas. O que ele quis dizer com deveria ter apenas um filho? O que exatamente ele estava insinuando? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!